bem-vindo a mais um podcast. Uma convidada muito especial. A nossa querida problemática mais favorita do mundo, Ingrid Silveira! Uhul! Seja bem-vinda, minha filha querida. Obrigado pela vinda aqui no nosso podcast, né, Baiano? Oh, coisa linda. Vamos deixar ela falar já, né, Baiano? Tu voltou da Bahia agora, né, Baiano? Depois de muitos acarajés, abarás e vatapás, estou eu aqui de volta no Rio de Janeiro para participar desse podcast com a nossa querida Ingrid. Pedimos a vocês que compartilhem e se inscrevam, né? O mais importante é você se inscrever no canal, dar essa força aí para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Tudo bem? Gostou Manda um beijo pra família lá da Bahia, pô. Família! Manhinha! Um beijão, manhinha. Família linda, amo vocês. 82 irmãos, né? São 10 irmãos abençoados, todos devotos do acarajé e do abará. Ô, glória. Viu? Muito acarajé. Show de bola. Muito azeite. Voltou mais gordinho, pô. São seus olhos. Que nada. Tamo junto aí. Frank Fritz. A melhor feijoada de Sepetiba. Tem que fazer essa feijoada logo, né, irmão? Pra pagar. Vamos voltar com ela essa semana, não? Mês que vem, né? Vamos sim. Primeira semana agora de fevereiro a gente resolve isso. Vamos deixar os porcos já preparados. É isso aí. Fala, meu povo. Mais uma vez agradecer aí, tá? E pedir a vocês que possam estar se inscrevendo, divulgando mais esse nosso podcast, Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Valeu? Vambora, partiu. Show de bola, hein? A nossa querida, amada, problemática. Problemática porque os outros falam, né? Ela foi batizada em problemática do TikTok. Por que será? Mas é a nossa querida. Não, né? isso aí não tem como não amar essa criatura. Ingrid Silveira. Fala, minha amiga. Muito obrigado. E aí, gente, muito obrigada pelo convite, tá bom? Prazer estar aqui. E eu não sou problemática, não, hein? Eu falo a verdade, que arruma problema é quem não aceita a verdade. Eita, papai. Toma que é de graça. Cadê? Prepara a carapuça. Prepara a carapuça. Ah, é? Tem a carapuça, né? Prepara Hoje a vai carapuça. jogar carapuça. Hoje vai jogar a carapuça. Cadê os nossos patrocinadores? Opa, joga lá, Fala aí dos nossos patrocinadores. No comecinho é bom, né? Joga aí, Lelê. Nossos patrocinadores. Bem, queria muito agradecer o apoio da CMR Telecom, tá? Se você está procurando uma internet de qualidade, com a melhor fibra ótica que tem, beleza? Vamos você comer. do bairro de Sepetiba, Coroa Grande, Itacuruçá e Freguesia Jacarepaguá, beleza? Pode procurar, não tem upload e download melhor no mercado. Para você que gosta de jogar online, subir vídeos, conteúdos, não tem internet melhor. Então, mais uma vez, agradecer o pessoal da CMA Telecom, que acreditou no nosso projeto. E caso você esteja procurando também uma marca para estar investindo, estamos aí, beleza? Só entrar em contato conosco. Show de bola. CMA Telecom, eu assino embaixo, pessoal. Na minha casa nós a usamos e não se arrependemos jamais. Melhor internet da Zona Oeste. Opa! Que sai do mundo. Já aí nas plataformas mundiais, em nome de Jesus. Esse é o nosso sonho. Ajudar o pessoal de Sepetiba a crescer. Mateuzinho falou essa parada aqui esses dias, upload e download, estão brigando. Eu falei, rapaz, que esses caras vão chamar para evangelizar? Agora, nosso papai vai trazer aqui. Aí ele explicou, upload e download, esse negócio que ele fala aí. Doideira Isso dele. pra mim é estranho, mas vamos lá. E aí, nossa querida Ingrid Silveira. Quantos você tem, Ingrid? Você é novinha. Eu fiz há pouco tempo 23 anos, né? Mas eu tenho carinha de 15. Meu Deus. Que humildade, Jesus. Por que a mais cancelada do TikTok? Por quê? Explica aí pra galera aí. Então, galera, É porque faz dancinha, não? Não sou cancelada porque eu faço dancinha, não. Graças a Deus, obrigada, senhor. Mas eu sou cancelada porque eu comecei pregando, né? Falando de Jesus, enfim, os princípios cristãos. E aí eu comecei a misturar isso com política. E aí eu comecei a meter a política no meio, porque eu acho isso que tem que ser falado no meio cristão, nas igrejas. Tem que falar no meio cristão, nas igrejas. E aí eu comecei a combater o movimento feminista, falar sobre aborto e tudo mais. Então o povo caiu pra cima e os haters que fizeram a minha fama, né? E aí os meus vídeos foram pra pessoas que também gostam de mim e se identificam com aquilo que eu falo. Então foi maravilhoso. Aí eu conquistei uns milhões aí de seguidores. E aí depois derrubaram minha página. Foi uma benção. Derrubaram a página? Voltou não? Do TikTok? Ainda não. Quantos mil lá tinha lá? Tinha 1.030.000. Rapaz.
Já mandou algum e-mail lá pro TikTok? Ah, já, vários, mas eles não estão muito afim de botar minha conta de volta. TikTok. Meu Deus. Bora, TikTok. Volta a conta da menina, TikTok. Pelo amor de Deus. E aí, Ingrid, como é que foi a tua infância, Ingrid? Você mora onde? Não mora onde? Se falar, o jeito vai, hein? É, eu vou Não falar fala, meu não. endereço aqui pra vocês. Você mora na Zona Oeste. É falar pro rato guitar o queijo. É, Não fala não. eu moro no Rio de Janeiro. É sobre isso. Isso aí. pô. Carioca. E a infância, foi legal a tua infância? Como é que foi a tua infância? Tem cara de menina rica, hein? Tenho cara de privilegiada. É privilegiada, eu chutei isso ontem. Escutamos isso ontem. Eu vi ontem. Escutamos isso Legal. ontem na rua. Obrigada, eu tenho cara de patricinha. Cara, minha infância, como é que foi minha infância? Foi muito tranquila. Eu apanhava porque eu era respondona, né? Nunca podia aprontar muito, não. Eu era muito respondona. E Era? Hoje eu continuo. Só que pra glória de Deus, que eu era respondona pro diabo. Olha aí. Né? Eu respondia a minha mãe, eu era terrível. Mas isso eu herdei dela, do sangue dela. Mas o Senhor tratou isso em mim, hoje eu não sou mais. Eu sou respondendo por outras coisas. Foi uma infância muito tranquila, eu passei algumas dificuldades também. Minha mãe me criou sozinha. O meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade, então eu fui criada só com ela. E depois eu senti muita falta, mas depois eu conheci meu pai quando eu tinha 15 anos de idade. Mas ele nunca foi muito presente na minha vida, não. Ele não é até hoje. E aí, foi isso, mas passei por algumas escolas, comecei a ser cancelada no ensino médio. Estudou onde? Qual colégio você passou? Eu posso falar o nome? Pode falar, fala, pô. Já passou, não Já tem mais passou, risco, não. pô. O lugar que eu mais sofri, assim, retaliação foi no Educandos, né? Onde eu não falava de feminismo, eu não falava de política, eu não falava de nada lá. Eu só falava que eu era cristã e eu falava de Jesus para as pessoas. E lá já as feministas já me odiavam. E eu nem falava de política, eu nem falava contra o movimento delas, eu nem era conhecida nem nada. E aí elas já me odiavam, já me pisavam, já faziam de tudo para me prejudicar na escola. E só pelo fato de eu ser cristã. Então foi assim, lá eu sofri bastante, muita retaliação. Mas Deus eu sempre me falava assim, Ingrid, quando você sair da escola você vai sentir muita falta. Eu não sinto nenhuma saudade até hoje, tô muito bem assim. Show de bola. Vamos falar um pouco de papai e mamãe. O pessoal não te pergunta muito, mas eu queria saber. O que aconteceu com tua mãe? O que houve? Fala pra gente. Então, a minha mãe, ela teve um câncer de mama. Ela descobriu em 2015. E eu não tava crente ainda, eu tava desviada. E eu não sabia lidar com aquilo. E aí, eu fiquei muito mal junto com ela. Eu vi ela sofrer e tudo mais. E em outubro de 2015, quando eu conheci Jesus, ela fez a cirurgia, tirou um lado do seio. E eu me converti no Reforma Radical, que é um projeto que todos nós aqui fazemos parte. Topzera, hein? Reforma, hein? Topzera. Galera precisa ir. Daqui a pouco vamos falar um pouco do Radical. Vamos sim. E aí, eu comecei a ser uma filha melhor pra ela, cuidei mais dela depois da cirurgia. E em 2018, voltou o câncer em metástase. E daí ela tentou fazer quimioterapia, cirurgia e tudo mais, mas não teve mais jeito. Aí o Senhor recolheu ela, chorei horrores, sofri muito. Mas hoje eu já superei, o que fica é a saudade, né? Então, é Mas isso. foi 2018? Foi em 2018. Recente, né? É 2018, eu tinha 18 anos de idade. Recente. Recente. Bem recente, é. E o pai fez falta nessa época? Na tua trajetória, na tua infância, essa figura paterna te fez falta? Fez falta e reflete até hoje. Eu tenho algumas características, assim, umas consequências de não ter um homem presente na minha vida, que foi meu pai, não ter um pai presente. Então eu tô até tratando isso na terapia, que eu tô fazendo terapia. Legal. E é Isso bem bom. legal, porque eu conheço coisas dentro de mim, lá na terapia, que eu não sabia que estava dentro de mim. Então, tem momentos ali que eu vi que era falta de um pai, falta de uma figura paterna. Eu meio que me anestesiei, quando meu pai foi embora, eu me anestesiei, porque na minha cabeça ele me abandonou. Então, eu me anestesiei com relação às pessoas saírem da minha vida. E aí, eu tenho dificuldade, por exemplo, de me apegar num relacionamento, de me entregar, de amar alguém realmente, sabe? Por conta disso. Então, Deus tem tratado isso em mim, eu tenho conseguido isso na terapia também. Então, isso me deu consequências, né? Principalmente também quando reconhecer o homem como líder de um lar. Porque a minha mãe sempre foi a líderzona, né? Tipo, ela pegava, ela fazia acontecer e tudo mais.
E então eu tive sempre essa figura da mulher fazer acontecer. Só que hoje, com Jesus, eu consigo reconhecer o papel do homem dentro de casa, dentro de um casamento e tudo mais, que coisas que eu não tive na minha infância. É É bacana. E essa figura paterna na Bíblia, pastor? Só acha que faz muita diferença mesmo? Faz porque quando a gente analisa Deus, o Pai, o Criador, né, e a Bíblia ela nos dá um respaldo muito grande sobre paternidade, né? Fala muito sobre paternidade. E a ausência de um pai, de uma figura paterna, de uma figura homem dentro de um lar, gera consequências como essa que a Índia acabou de falar aí. Mas é interessante que ela falou uma coisa aí, eu peguei aqui, que ela falou que por a mãe dela ser a cabeça do lar, né, ela hoje deveria pensar diferente, não. Né? Porque a pauta que ela mais combate é o feminismo, é o papel exagerado da mulher dentro da sociedade, é o papel imposto por algumas ideologias dentro de uma sociedade, e é o que ela combate. Então, quando a gente analisa a história dela, ela dizendo que o papel da mãe, a mãe foi pai e mãe. E hoje ela combate a ideologia do feminismo. É interessante isso, né? A gente pega essa pauta e pensa, caramba, cara, uma coisa que ela viveu, ela deixou de lado e hoje ela está vivendo uma nova história em Cristo. Né? É uma nova história. Muito legal. Bacana. Legal. Não, Bacana. e o meu maior sonho é ter minha família. Eu quero ter o meu marido do meu lado e eu quero que ele mande em mim. Que eu vou respeitar coisa com linda. muito Aí, mulher. prazer. Olha aí, ó. Aí, minha esposa. Eu quero ser mandada. Olha aí, rapaz. É, eu lavo o prato, mas não enxugo. Mais ou menos assim. Fala Frank Fritz. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, hoje nós temos mais de 67 milhões de mães solteiras no Brasil, 31% de todo o território nacional. E incrível que 46% dessas mulheres são de trabalho. Então você vê como as mulheres em si hoje são homem e mulher da casa, ou seja, tem que prover, e tudo isso acaba na consequência do que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Exatamente, Entendeu? exatamente. Maneiro. Eu quero E- voltar. Fala, pastor. E pode falar. essas ideologias, ela tem uma base, Sim. que não é uma base, né? A base que eles têm é o vitimismo. Eles usam isso como vitimismo para poder introduzir as suas ideologias dentro da sociedade, né? Mais ou menos assim, Ingrid, que funciona? Então, esses dados a gente tem que ver mais a fundo, né? Porque existem muitas mulheres que são abandonadas, né, pelos maridos. E isso também é consequência da revolução sexual. É. Delas, por A exemplo, liberdade, né? porque a mulher ela tem uma consequência que o homem não tem. A gravidez acontece no útero da mulher. Então, pro homem fugir, meter o pé, não assumir a criança, pra ele é muito mais fácil. Então, elas não querem assumir as consequências da sua libertinagem, aí por isso que elas estão militando pelo aborto. Porque elas colocam a culpa, porque o homem abandonou. Mas se elas estivessem escolhendo melhor os seus parceiros, isso não estaria acontecendo. Exatamente. Então, o movimento feminista, por isso que eu combato. Porque eles ensinam a mulher a ser libertina, não dão as consequências disso, não falam as consequências disso e dão soluções simples para os problemas complexos. Aí fala, engravidou? Então aborta. Se o pai abandonou? Então aborta. Por que ela não pensa antes de se envolver? Aí depois eu que sou retrógrada, depois que a igreja é retrógrada, fala, não, porque você tá querendo tirar a liberdade sexual da mulher. Não tô querendo tirar, tô falando pra você ter cuidado e assumir as consequências da sua libertinagem. E você não acha que hoje dentro das igrejas não falta um pouco de ensinamento sobre isso? Você não acha que falta um pouco de instrução? Porque, vamos lá, eu cresci a partir de 16 anos. Eu acho que se 2 vezes eu ouvi falar sobre sexo dentro da igreja, ensinando mesmo, orientando, porque tem muito pai e mãe que é retraído, não fala sobre sexo com os filhos. Isso é uma realidade no Brasil. Aí o cara, hoje em dia, com isso aqui, mano, sexualidade tá à vontade, liberado. Então, assim, as crianças hoje em dia estão fazendo sexo à vontade, mano. Mano, eu trabalho com um casamento que é festa de 15 anos. Mano, depois de meia-noite, só Jesus. Só Jesus e minha esposa trabalham do meu lado. Pagou Entendeu? a luz, só Jesus. Mano. Ainda bem que sua esposa está lá. Sempre comigo. Aí, Maíra! Firme! Mas você não acha que falta hoje um pouquinho mais de trato disso dentro das igrejas? Eu acho que isso já mudou um pouco, né? As pessoas já acordaram, principalmente no governo Bolsonaro, acho que as pessoas acordaram muito com essa questão de política, de falar sobre sexualidade. Mas eu acho que precisa mesmo melhorar e falar mais.
Porque tem essa questão que você falou, que os pais não conversam muito com os filhos. Ah, fico com medo, acho que o filho é criança. Meu filho, o filho de 5 anos já tá te ensinando, já sabe mais que sexo que você. Exatamente. Por quê? Porque a escola tá ensinando. Eles são bombardeados o tempo inteiro com relação a isso. Então os pais têm que falar à luz da Bíblia, obviamente, tem que ensinar e falar aberto mesmo, porque eles sabem. E falar que nem adulto com eles. Porque o mundo tá aí e fala. Entende? Então acho que precisa falar. Tanto nas salinhas, principalmente ter cuidado com essas tiazinhas de escola que eu debati com uma menina que era professora, 15 anos. A gente vai Vamos falar dela. falar, A gente vai falar dela. Deu problema, Aguenta aí que a gente vai falar dela. A gente aguenta vai aí. falar. A gente vai entrar nesses assuntos, mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás, Vamos, que ela vamos, falou. A gente vai voltar aí nesses assuntos polêmicos, meio cabeludos, cavernosos. Você falou uma coisa, eu peguei que você está fazendo terapia. Crente faz terapia, pastor? Rapaz, Depois eu quero que você fale. eu já também. tive não foi um debate, eu tive uma conversa com uma psicóloga, não vou falar o nome dela aqui agora, que eu acho que o meio religioso, o maior erro que a igreja cometeu foi tirar a psicologia de dentro das igrejas. A gente vai analisar a história de Jesus, a gente vai ver que Jesus foi o maior psicólogo, meu irmão. A psicologia não nasceu em Freud, não, nasceu Eu em Jesus concordo. Cristo, cara. Ansiedade, transtornos, tudo Jesus tratava com humanidade. Né? O problema todo é que nós espiritualizamos demais a Bíblia e tiramos a parte humana da Bíblia. Né? Nós queremos viver de milagres. Não sei se vocês concordam comigo. E milagre é fácil você viver, porque o milagre não depende de você. Você ora e o milagre acontece. Né? O difícil é você ser um ser humano e se converter à palavra. Lembra da pregação de ontem? O difícil é você se converter à palavra. A espiritualidade da igreja, ela ultrapassou os limites tão grandes que a gente acha que tudo agora Deus faz. Você fala da de religiosidade, obrigação, né, pastor? Da religiosidade. Tava na ponta da Nós minha criamos um Deus que vai fazer tudo pelos seus filhos. E não é bem assim que funciona. E é Deus vai muito maneiro fazer ver uma jovem, né? isso, 23 anos, falando que tá fazendo terapia. entendeu? E em algumas igrejas aí vão dizer que ela tá com capeta, né? É. Tá possuída. Sim. Vai fazer terapia pra quê? Exatamente, cara. E a gente, como a gente trabalha com família, com casais, quantas famílias nós já falamos, cara, procura um psicólogo, seu problema não é espiritual. Seu problema, você tem que procurar uma pessoa para se tratar. Uma pessoa que você vai poder se abrir. Se você não confia no seu pastor para se abrir, procure uma pessoa para conversar. Né? E ela tentar aqui falar isso, do jeito que ela está falando, cara, isso aí é primordial para o crescimento do ser humano. Quantos jovens se matando aí, né, pastor? Muito. Porque a igreja não instrui. Vai, meu filho. Isso não é capeta. Isso você precisa de uma terapia. Exatamente. Terapia é bom pra você se Você conhecer. tirou essa trave quando? Você mesma falou, não, eu vou fazer ou alguém te instruiu a fazer isso? A pessoa que trabalha com isso me ofereceu depois que viu meu debate com a feminista lá. Ela falou, Ingrid, essa menina assim, assim, assado, ela o tempo todo chamando a mãe dela por causa disso, porque ele é assim, assim, assado. Ela é uma terapeuta cristã. Isso também é um diferencial, né? Legal. Qualquer terapeuta que eu confiaria, não. Exatamente. Porque você fala da sua vida, você fala coisas do passado, você fala com coisas que mexem com você. Então, uma pessoa tem que ser cristã. Eu indico pra ser cristã. Exatamente, isso Porque mesmo. tem muita gente louca por aí que é terapeuta e vai ficar te dando uns conselhos que só Jesus. Mas- E aí, ela me ofereceu pra fazer e eu fiz as primeiras sessões, gostei muito e vou continuar fazendo. Bacana. É isso aí, Show de bola. Legal. É interessante a Ingrid falar isso também, gente, que se você é cristão, procure um terapeuta cristão. Uma pessoa que entenda da palavra. Meu filho já Vai te foi, né, ajudar. psicólogo. Cristão também. Ela Não tá me cristão. instruindo tudo à luz da palavra. Exatamente. Isso aí. A gente começa lendo um versículo, a gente estuda aquilo ali. Como é o nome E dela? ela traz isso pra minha vida, é Rafaela. Rafaela. Depois eu falo o arroba dela. Tá Show bom. de bola pra gente colocar aqui. Isso aí, Rafaela. Você que é jovem aí, ó, tá passando por algum sofrimento, procura um especialista. Aí, ó, 23 anos, influenciadora digital. Procura um especialista. Fala com seu pastor, se seu pastor não, né? Procura um especialista, né? Rapaz, assim, eu acho que todo Nem tudo é pastor, espiritual, né? pastor? Não, nem tudo é espiritual. A gente espiritualiza tudo. A gente espiritualiza até essa xícara aqui. Dizer que essa xícara aqui eu não posso beber porque é preta. E ela tem um demônio aqui que vai entrar em mim se eu beber. É mais ou menos assim que funciona a espiritualidade anormal hoje, né? Normal. Isso não é normal. A gente não está tirando aqui a força do nosso adversário, das nossas almas, de forma nenhuma. Porque se a gente negligenciar o nosso adversário, nós abrimos porta para que ele entre e opere. A gente sabe o que a gente tem lutado. Mas nem tudo é espiritual.
E a Ingrid falou, cara, uma coisa interessante também, que a gente tem que ter, eu acho que todo pastor, ele teria que ter um pouquinho de psicologia para tratar. Tem que ser, pelo menos, profissional da área, né? Exatamente, cara. Seria o ideal. Tem pastor que não tem nem seminário. Ih, joga. Se tivesse, dava pra jogar. Rapaz, Virou aí- pastor porque tem uma boa oratória, de repente tem um dom. Ô, Eu foi concordo com o senhor. Eu Todo concordo com o pastor senhor. tem que ter seminário? Ué, teoricamente. Eu não acho Tem que que isso não, mas tem que saber do que tá falando. Tem que saber do que tá falando. Mas Ih. seminário nem acho, porque tem muita gente na Bíblia que nunca teve seminário. Qual foi o seminário de Pedro? Qual foi o maioria, seminário do a maioria. apóstolo Paulo? Jesus Jesus. teve seminário E do maior que apóstolo Jesus. Paulo? Foi Todo qual? dia tinha aula. Jesus, ele andou com Jesus? Não, o Não, mas ele apóstolo Paulo? aprendeu de Jesus. Aprendeu Não de tem Jesus. seminário maior É. do que Jesus. Aprendeu na fonte. É. É isso. Teve seminário lá, Teve mano. seminário. Milagre Não. vendo sendo visto assim, ó. Exatamente. Meu Deus. A questão da psicologia dentro das igrejas, cara, deveriam ser mais abordadas, né? Né? Pelos pastores. Eu sei que tem muita gente aqui que amanhã vai para a rede social dizer que a gente tá com demônio, que a gente tá ensinando que Jesus é a solução de Vou tudo. falar que ela tá errada? E vão dizer Buscando até que a gente terapia? tá errado. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, Até velho? porque eu tenho uma psicóloga na família. Minha mãe é psicóloga. irmão. Exatamente. E praticamente foi eu e meu pai buscando ela todos os dias do curso. Então praticamente eu fiz faculdade junto com ela. Foi brava. Ela falava de todos os a quem ela estudava. Então, tipo assim, com certeza, tá precisando, mano. Procura um terapeuta, psicólogo. Conversa com o teu pastor que... Ai, parabéns, viu? Parabéns Parabéns, por Ingrid, por pelo abrir, teu expor isso aí, porque vai ser Um exemplo. um exemplo para muito moleque aí. Agora, vamos lá. Por que você decidiu ser influenciadora digital? Você decidiu ou aconteceu? Eu Como é sempre que foi isso na sua vida? foi natural, assim. Eu fazia pré-militar porque eu queria ser militar. Aí, beleza. E aí teve um momento que eu parei, assim, porque eu sempre gostei de fazer vídeo, de câmera, essas coisas. Eu comecei a fazer uns vídeos pro YouTube. Aí eu larguei o curso de militar. Minha mãe já tinha falecido, eu ganhava uma pensão. E aí eu fiquei vivendo da pensão só. Fiquei Meu acomodada, né? E aí eu comecei a fazer os vídeos no YouTube. Aí fiquei 2 anos no YouTube e os vídeos não fluíam como no TikTok, por exemplo, né? E eu fiquei 2 anos lá só pregando pra 100 pessoas, 200 pessoas. O Instagram também, mesma coisa, não crescia de jeito nenhum, era muito difícil. Aí, beleza, comecei a fazer vídeo de comédia no TikTok, bobeirada. Cartinha de Uno, uma bobeira, mas era comédia. Tinha o quê? Eu ganhei uns 80 mil seguidores lá, fazendo Rapaz. bobeira. Aí depois, Jesus me orientou a me posicionar no TikTok. Quando eu comecei a me posicionar no TikTok, aí o que aconteceu? A minha pensão cortou, né? Eu fiquei sem pensão, fiquei sobrevivendo em R$400 por mês. Eles cortaram a minha luz. Eu só não passei fome porque Deus não deixou eu passar fome, mas eu passei uns apertos. E aí, 2 meses depois, eu viralizei no TikTok. Aí comecei a viralizar, crescer. E aí hoje eu vivo só disso. Foi assim, de repente. Eu não fazia com o intuito de ficar famosa. Eu só gravava e aí aconteceu. Bacana, mas parece que a virada aí foi quando você se posicionou, né? Quando eu me posicionei. Quando você quando me parou posicionei, de fazer as bobeiradas lá, ó. começou a se posicionar Comecei a me em posicionar. respeito à Bíblia ou política já? Não, Não, política não. primeiro eu só falava de pornografia. Eu falava contra a pornografia, contra a masturbação, essas coisas. Então, isso viralizou muito, muito mesmo. E aí depois eu comecei a falar de política quando as feministas começaram a atacar esses vídeos que eu fazia. Sobre Jesus, enfim. Quando eu vi, eu comecei a falar sobre aborto. E aí foi no pico. Aí o aborto foi o que mais me Foi deixou... o que viralizou legal. Aí dali, meu primeiro Foi, vídeo falando sobre aborto foi refutando uma feminista que ela não me suporta até hoje, ela é insuportável. Por que será? Por meu que Deus será, do né? céu. Bomba. Minha filha, aquilo lá é legião de demônios, Deus me livre. Meu Deus. E eu refutei ela e o vídeo pegou 5 milhões de views falando sobre aborto. Olha aí, eu tenho uma bomba da nossa amiga aqui agora. Vou contar, hein? Conta. Eu sei uma bomba dela. Por que você foi no show da Anitta? Essa foi pesada, hein? Nossa. Tá gravado. Eu falei que eu tinha uma bomba. Então, o que acontece? Eu era desviada, né, na época. Eu tinha o quê? Uns 14, 13 anos, eu namorava lá um menino, meu primeiro namorado. Aí, o pessoal do condomínio, todo mundo, ninguém era crente, né? Todo mundo, eu era só mais ou menos. E aí, a Anitta ia na frente do meu condomínio. E ela nem era essas coisas que ela é hoje, né? Ela cantava umas músicas mais de amor, assim. Ela não era tão promíscua na época, não. E aí, o que acontece? Eu
falei, mãe, todo mundo vai no show da Anitta aqui na frente, eu quero ir também. Fiquei, implorei. Minha mãe crente, né? Falei, não, você não vai. Mãe, meu namorado não vai, não quero deixar meu namorado ir sozinho. Jovem, não ouçam isso não, hein? Não ouça não, em nome de Jesus. Aí, ela foi lá comigo comprar um ingresso, ela foi junto comigo. No condomínio que eu moro, aí a gente foi. Aí eu fui no show da Anitta, curti lá, beleza, voltei pra cá, tá desviado. Voltei 4 horas da manhã, bem gatinha. Ai, ó. Meu Deus. Levando pão. Bomba. Show da Gente, Anitta. olha, mas Deus já perdoou esse pecado. Pelo amor de Deus, que passa. Nossa, Marcos, sinceramente, hein, eu vou te processar. Desculpa, minha amiga. Eu sabia que eu tinha uma bomba. Ô, Ingrid, me permite fazer uma pergunta. Nesse momento que a gente está gravando hoje no seu Instagram, são mais de 228 mil, certo? 227 mil. E um só. 228. E um. E 27, perdão. 227. Não, tem o 2, né? Você tem 2. Tem um secundário. Isso. Então, assim, qual é o peso hoje? Você com 23 anos está influenciando tanto jovem? Porque acarreta um peso, não? É um peso muito grande, gente, que às vezes eu falo, meu Deus do céu, que perigo. Porque eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu falo, porque a palavra de Deus fala que o poder da vida e da morte está nas palavras. Sim. Então, assim, uma palavra pra mim, eu posso matar alguém e eu posso gerar vida, né, naquela pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande. Principalmente quando eles me mandam mensagem assim, ó, Ingrid, eu me inspiro em você, você é uma inspiração, você é maravilhosa. Eu falo, meu Deus, essa pessoa fica 24 horas comigo, ela vai ver que eu não sou nada disso. Porque eu me conheço, cara, eu sei o que eu faço, eu sei que eu Você sou sabe pecador. o mal que habita em tu, né? Eu sei, o perigo que tá em mim, eu sei. Mas, ó, eu falo, é uma luta diária, assim. E eu falo, olha, só para, mano, muito obrigada, de verdade, mas não se inspire em mim 100% não, fica sempre com o pezinho atrás. E eu falo isso não só pra mim, mas como muitos influenciadores. Eu conheço muitos influenciadores cristãos de perto. E eu aconselho no meu story, eu falo, gente, ó, não se inspire 100% em ninguém, tenha a sua vida com Deus, seja cético, procure na Bíblia se o que eu tô falando é verdade, se não for é verdade, assim, você chega e fala, isso aqui não tá na Bíblia. Vocês têm que ser assim, porque qualquer deslize meu leva uma multidão junto comigo. Por quê? Porque eles não têm firmeza, não têm raiz. Né? Tipo aquela Priscila Alcântara lá. Mano, a menina começou no evangelho, regalou o olho, com medo de tomar um processo. Não, é pra falar de todo mundo. Pelo contrário, a língua coçou. Não, pra falar do cabeça de ovo, fala de todo mundo. Aquela Priscila Alcântara, ela, cara, cresceu no evangelho. Sim. Né? Ela cresceu no Bom Dia e Companhia, depois cristã, pá. Do nada, mano, a menina tá cantando sentadona. Então, tipo assim, imagina quantas pessoas que se inspiravam nela foram pro mesmo caminho. Tem uma outra aí que eu não vou citar o nome, porque o assessor dela... Não vou falar, porque o assessor dela também era meu. E aí, o que acontece? A mina, cresceu falando só coisas engraçadas, o evangelho, de Bíblia, cantava nas igrejas e tal. Agora a mina só posta foto quase pelada, né? Faz coisa pra Globo, um monte de coisa assim, sabe? Do nada. E ela continua dizendo que ela é cristã. Mas, gente... É feio, mano. Sim. É feio, porque parece que ela tá desviada. A conduta dela nas redes sociais parece que é uma pessoa desviada. Mas não tá, não? Pois deve estar. Não sei como é que tá a vida dela no particular, mas parece que tá. É? E esses influenciadores aí, o perigo é esse, né, pastor? Do jeito que ela falou, do jeito que leva pro bem, empurra pro mal. Totalmente. Porque se ela desviar o caminho dela, muita gente vai seguir. Vai. Assim, quando o apóstolo Paulo, ele fala para que sejamos imitadores dele, ele não está dizendo que a gente tem que ser imitador dele. Ele fala, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Se o que você é não tem nada a ver, né, com quem Jesus Cristo é, então você pode estar pedindo imitador para si mesmo. Né? Porque a nossa maior referência do Evangelho é Cristo. Se a gente tem Cristo como referência do Evangelho, e Cristo é o próprio Evangelho, as boas novas de Deus, a gente vai entender que, cara, a gente tem que ser o máximo, estar próximo de Jesus, né? Para que as pessoas olhem para a gente e vejam em nós Cristo. Aí se você prega um Jesus e vive nessa vida que o seu proceder, a sua vida não condiz com o que você prega, meu irmão, quantas pessoas você vai levar o caminho errado? Para o falso evangelho, do evangelho que tudo pode. E uma das frases que eu mais uso é, meu irmão, a porta continua estreita, não foi reformada, né? Ela continua estreita. E o arrepender-vos, ele não foi tirado das Escrituras. Não é o pecado que lança ninguém no inferno. O que lança as pessoas no inferno é a falta de arrependimento. A gente tem que entender isso. Então eu não posso sair por aí pregando um Jesus e vivendo uma vida conforme o mundo. Tô certo?
É verdade, tá certo. Completo. E nesse meio de influenciadores aí, você viu muitos deles desviando no caminho, saindo do evangelho, literalmente, por causa do glamour do digital, do... Eu vejo alguns, não vejo todos não, mas eu vejo muita gente que vive uma vida dupla, né? É super crente na internet, no off, só a glória. Exatamente. Então, assim, é muito fácil eu vestir uma capa de santidade e na internet eu mostro o que eu quiser. Eu falo, olha, gente, assim, acessado, fico cuspindo regra. Cara, eu não sou assim, eu já deixo claro, falo, ó, eu sou pecadora. Se você quiser encontrar pecado, eu até confesso aqui pra você alguns. Eu já fiz isso no mesmo shopping, gente, ó, vou confessar pecado hoje, porque hoje eu não tô muito crente, não. E tem dias, cara, que a gente não tá lá, levitando, não. Tem dias que a gente tá mais fraco, tem dias que a gente tá mais frio, mas, assim, é uma busca constante, né? Porque você ser cristão é você estar em constante arrependimento. Então, assim, o problema é que tem cristãos que botam uma capa de santidade Exatamente. e pregam uma santidade que nem ele consegue seguir, entende? E no off tá fazendo umas coisas que não tem dentro. Eu conheço vários assim. Aí eu até converso com alguns amigos meus, eu falo, cara, se nós somos os maiores influenciadores cristãos do Brasil, a gente tá tudo lascado, hein? Porque o Brasil vai todo mundo pro inferno. Porque, olha, vou te contar, meu irmão, a coisa é feia. Eu acho que a gente tem que ser sincero e admitir. Eu chego na internet e falo, gente, ó, e é isso, eu não sou e não sou isso que vocês estão pensando, não. Aí eu já boto eles no negócio de, ai, me inspiro tanto em você. Calma, mulher, calma. Tu nem vive comigo, tu só sabe o que eu mostro. E falar influenciador Gabriel Monteiro, né? Família evangélica, moleque bom, influenciador. Tu acha que ele trilhou um caminho muito errado? O que tu acha de Gabriel Monteiro? Tinha umas coisas que não precisava fazer, né? É. Porque assim, o que pegou ele? Vida sexual. Mano, ele quer pegar quem ele quiser, ele pega. Mas pra que o cara vai filmar? Ele criando provas contra ele mesmo. O cara não é cristão. Eu não vou ficar exigindo postura de cristão pra ele. Exatamente. Entende? Ele como político, acho top o trabalho dele. Não. Só que ele esqueceu que o teto dele é de vidro. Então, assim, tem coisa que precisa ter cuidado. Eu tenho certeza. Eu tava falando com o Marco ontem. Eu tenho certeza que tinha pessoas que aconselhavam ele. Ó, cara, dá uma segurada aqui. Pessoas sábias. Talvez o pai e a mãe falavam, ó, dá uma segurada nisso aqui. Faz desse jeito. Mas o cara não dava ouvido pra ninguém. Então é complicado. De entendeu? repente ganhou tanta mídia que se perdeu, né? Porque realmente o começo do trabalho dele foi fantástico. Nem tudo é sobre lacração, cara. Porque é óbvio que, pô, esse negócio dele chegar no hospital, Sim. falar da Globo, isso aqui, isso dá uma mídia do caramba, Sim, isso dá sim. muito engajamento. Só que a gente tem que pensar, cara, calma aí, até onde Toda ação tem que reação, isso né? vai me prejudicar de alguma forma? Porque vai ter consequências? Vai, mas vai aguentar? O teto é de vidro? Tá tudo certo? Então isso vai. O Bolsonaro da vida, por exemplo, cara, o cara não tinha erro ali. Não tô falando que o cara é perfeito. Sim. Mas não tinha nada Não que acharam, prejudicasse não acharam, ele exatamente. a ponto de, caramba, vamos prender ele, vamos... Aqui, nisso ele abusou de não sei o quê. Nada, não tinha nada disso. Então, é complicado. Assim, a Ingrid falou uma coisa muito interessante. Eu sei que nós vamos falar um pouquinho da campanha dela, que para mim foi um dos maiores sucessos, né, a campanha dela. Apesar de ela não ter entrado, mas Deus sabe todas as coisas. E foi uma das questões que eu falei com ela, que nós trabalhamos juntos na campanha, foi, cara, se tem telhado de vidro, cuidado ao atirar as pedras. E não foi só o jovem Gabriel Monteiro, foi muitos pastores que, meu irmão, bateu no sistema, tanto. E, meu irmão, telhado de vidro. Não adianta, meu irmão, pecado é igual gravidez. Um dia a barriga cresce, um dia o pecado aparece. Então, meu irmão, quer combater? Combata a parte que você é irrepreensível, como diz a Bíblia. Evita, meu irmão, caminhos que você sabe que você deixou rastro, entendeu? Tem um pastorzão aí, amigo nosso. Amigo não, né? Quem dera que fosse amigo. Uma maior referência minha de evangelho. O cara caiu. Batia em quê? Caráter. Caráter. Pegaram ele aonde? No Caraca. quê? Conta aí. É de uma igreja aí. Fizemos o convite, né? Fizemos o convite. A porta tá aberta pra Ele não ele. aceitou. É. Mas eu acho que no tempo dele ele vai Exatamente. vir. Ele tá se reerguendo agora? Foi sujeito homem. Eu acho que ele foi. Pelas atitudes que ele teve, pra mim foi sujeito homem. Cara, o Exatamente. importante é isso, né? Tipo assim, independente do teu pecado, o importante é você se arrepender e reconhecer. reconhecer. Agora, o que eu não acho legal, por exemplo, dá um exemplo, pastor que caiu no adultério. Meu Deus, o cara caiu no adultério, vamos matar esse pastor, vamos tacar pedra nele, lá. Calma, gente.
Ele errou como qualquer um de nós. A gente também peca, pô. A gente também é aquela invejinha que a gente sente aqui lá, fugindo do coração, que ninguém tá vendo. Isso também é pecado. Então, assim, eu acho que a gente tem que levantar os outros e não deixar eles mais no chão, porque não é isso que Jesus fez. Então, é importante a gente apontar o pecado e falar, ó, tu errou nisso, trazer pra luz e levantar a pessoa, reerguer. Agora, o tanto de gente que, mano, taca pedra, acaba com a vida da pessoa, pelo amor de Deus. Já é por isso que sai da igreja, desvia. Eu acho que uma grande realidade hoje do nosso século é que a gente quer endeusar. A gente vai endeusando os influenciadores, a gente quer endeusar os nossos pastores, e infelizmente a gente vê que são seres humanos, né? Então, tipo assim, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente está falando de jovem. Nós aqui mesmo, né, já tínhamos homens, né, de Deus como referência, irmão, e quando o telhado caiu, foi brabo. Mas assim, hoje nós somos um bebezinho, nós somos um podcast que vamos fazer um mês. Já teve pedido de perdão. Se eu tiver mentido, vocês me olham. Um pedido de perdão. Pastorzão que tinha um problema de 1 ano e foi resolvido o problema. Nós temos visto, estão indo pra rua. Mano, o que tem de gente aí sedenta pela palavra, sedenta. E tudo por quê? Porque infelizmente colocaram lá a visão em cima de um homem, endeusaram um homem, se arrependeram e tá fora do evangelho hoje por causa de pessoas. Então, tipo assim, que realmente essa porta aqui possa ser um divisor de águas, que comece por nós. Que a palavra de Deus chegue na tua casa, porque você tem que endeusar a Deus. Quem morreu por ti foi Jesus Cristo. Não foi teu pastor, não foi um influenciador. Exatamente. Então, assim, o sangue que foi derramado lá foi por Jesus Cristo, entendeu? Então, assim, que comece por nós. Eu creio que em breve nós seremos um dos maiores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E tem diferença de pecado, pastor? O que ela falou foi uma coisa legal. Sim, sim. O pastor cai em adultério, cai em fornicação lá, mas o amiguinho que tá invejando o outro amiguinho lá, Ou fofocando o com aquela fofocando, o língua. fofoqueiro. Então, foi criada uma certa ideia de que pecado é pecado, né? E segundo a Bíblia, existem pecados que geram morte e pecados que não geram morte. No meu entender, o maior pecado que pode ser gerado dentro de uma igreja é a divisão. Provérbios fala sobre isso. Sobre as 6 coisas que Deus detesta e aquela que Deus abomina, que é a 7ª, que ele fala que é aquele que gera divisão na igreja, entre irmãos. Então, existem pecados, divisão de pecado. Existem pecados sexuais que dizem em relação a mim e a Deus, desde que esse pecado ele não gere escândalo. Porque o próprio Jesus fala que os escândalos eles têm que vir, né? É mister que venha, é necessário que venha, mas ai daqueles por quem vier os escândalos. É melhor, vou trazer aqui para a linguagem do Rio de Janeiro, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar da ponte Rio-Niterói. Estou falando da igreja carioca, da igreja brasileira. Show. Então, existe sim divisão de pecados. Existem pecados que sou eu e Deus, e o diabo sabe. Mas quando o pecado ele é exposto, que gera escândalo e que afasta as pessoas de Deus, aí, meu irmão, eu acho que isso aí já é um pouco mais complicado se a gente analisar por esse lado. Nós estamos impedindo que pessoas cheguem a Cristo por causa dos nossos pecados, e o próprio Jesus diz isso. Para a gente não gerar escândalo, para que os pequeninos não se afastem dele. Então, existe sim a divisão. A gente tem que mudar um pouquinho a forma de entender a Bíblia, porque as pessoas pecado é pecado. Não. Existe pecado que geram mortes espirituais em pessoas que precisam de Jesus por causa dos nossos escândalos. Então, um pastor, um líder espiritual, ele tem que ter essa consciência. Cuidado com os escândalos. Cuidado com os escândalos. Cuidado com a fofoca, né? Sim, Não é só o pastor que fofoca fornicou, não, hein? Cuidado com a língua, hein? Outra! Pede pra se inscrever aí. Galera, perdão aí, o amigo tá comendo sushi com garfo. Eu sou meio ogro mesmo. Você se identifica? Bota aí embaixo também, eu também como. Eu também como sushi com garfo. A amiga ali tá no palitinho, maneirinho, bonitinho. Pede o pessoal pra se inscrever. Então é muito importante que você possa estar compartilhando, mas principalmente se inscrevendo, adicionando o sininho aqui, tá? 60% da galera que tem visto a gente não é inscrito no canal. Eu sei que isso é cultural, na maioria dos canais é assim, mas eu tô te pedindo uma ajuda. Compartilha aí, joga pros amigos, se inscreve no canal, beleza? Se a Ingrid pedir, de repente você se inscreve. Ingrid, como é que é, Ingrid? Vai pedir? Galera, se inscreve aí no canal, tá bom? Esse aqui pode, que esse aqui não tá contra mim, não. Que eu fui num podcast aí que tava todo mundo... Nós vamos falar. Poxa, Nós estávamos lá. Nós estávamos lá. Eu queria sair, mas depois eu voltei. Eu imagino. Eu vou deixar a minha amiga fora sozinha, não, tá maluco? Aquela foi demais. Daqui a pouco vocês vão saber desse Ela calor entrou aí. no meio pornográfico, né, de pastor.
queria fazer uma pergunta pra ela que, de repente, é referência pra galera. O teu vídeo que viralizou foi de pornografia, né? Você tinha um problema com Tô pornografia. falando contra a pornografia, exatamente. Que eu já fui presa nisso durante 5 anos da minha vida e tem 7 anos que eu não tenho envolvimento com isso nenhum. E já ajudei muita gente também a sair disso. E aí esse vídeo viralizou pra caramba e tipo, um monte de gente me criticando porque eu saí disso, tá ligado? Olha que loucura, olha a inversão de valores, né? Então muita gente me criticou por sair disso. E eu soube que eu tava no lado certo, né? Quando eu fui ver a vida das pessoas que estavam me criticando, eu falei, ó, glória a Deus, eu tô certa, aleluia. Tô pro lado certo, né? E assim, E como é que você indica aí pra molecada que tem esse problema? Porque provavelmente tem, por causa dos hormônios, né? Vaidade, né? Aflora, não tem jeito. E hoje tá muito fácil, né, irmão? Não, Hoje- esse é o pior. Qual é a Verdade. dica que você dá pra pessoa ir largando isso? Não é largar, porque não tem como abandonar de uma vez por todas. Mas o que você dá de dica? O que aconteceu com você que você pode passar pra galera aí? Então, é um progresso, né? Primeiro eu tive meu encontro com Cristo e eu falei, Deus, o Espírito Santo me convenceu, falou, para com isso. Isso não me agrada. E antes de eu já ser cristão firme mesmo, isso já me incomodava. O Espírito Santo já me incomodava com relação a isso. E aí, o que acontece? O que eu indico pra vocês, né? É parar de mexer no celular de vocês enquanto vocês estão sozinhos. A pessoa que tá viciada ali, irmão, vai ter que se adestrar. Então, para de dormir com o celular sozinho, para de levar o celular pro banheiro. Deixa de seguir pessoas que ficam postando fotinhos pornográficos. Tem gente que posta umas fotos, meu irmão. Que é isso, né? Não. A Mas- pessoa com biquíni, mas- a pessoa sem biquíni mas é a mesma coisa. cristão, O quê? cristão, posta foto assim, ó. Tem cristão que posta, né? Uns crentinhos com fogo. Meu Deus. E aí, então, assim, deixa de seguir essas pessoas, dá um follow mesmo, porque senão, né, vai continuar caindo. Aquilo é mó gatilho. E outra coisa que a Bíblia fala, né? Em Tiago 5,16, se eu não me engano, confesse seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, se é um vício, você precisa de cura, assim como uma pessoa que está viciada em álcool, assim como uma pessoa que está viciada em droga. Então, se você está preso na pornografia, você pode procurar também, mulheres procuram mulheres, homens procuram homens, um cristão maduro, né, dentro da sua igreja, para poder estar te ajudando, te aconselhando, né, poder estar orando com você, alguém que você possa ligar e falar, fulano, hoje tá demais, hoje eu acordei virada, pelo amor de Deus, me tira de casa, vamos sair, vamos comer, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, é sempre bom ter algum cristão maduro para poder estar te ajudando nisso também. E outra, relacionamento com Deus, alimentar o espírito, orar, ler sua Bíblia, fazer jejum, e aí você vai vencendo. Fala aí, pastorzão, fala aí. Dentro dessa questão, você falou sobre o gatilho. Eu também tive um grande problema com a pornografia, né? E eu não vejo a cura da pornografia. Eu vejo a resistência, né? Porque, como você falou, tudo é um gatilho. Tudo é um gatilho. E nós, seres humanos, você vai ver que na Bíblia Sagrada, o que mais derruba homens são 2 causas. Eu sempre falo isso: dinheiro e sexo. Então, quando Jesus fala de dinheiro, ele fala de sexo, ele está dizendo, cara, tem uma parte de vocês, dentro de vocês, que se vocês não tiverem cuidado, te derruba. Então, eu acredito que não existe cura, assim como não existe cura para o alcoolismo, né? Não tem que tomar o primeiro gole. Nós participamos muito de reuniões do AA, o meu finado sogro, ele ficou 23 anos no AA, e 23 anos a história dele era a mesma. Mais um dia. Mais um dia sem álcool. Que a gente possa abrir o boca e dizer mais um dia sem pornografia. É isso aí. Assim, galera, a gente participa de um projeto chamado Reforma Radical. Assim, eu não posso entrar muito, nem todos aqui participamos, mas se você passa por alguma mazela, algum problema com álcool, com droga, com sexualidade, procura lá no Instagram, @Reforma Radical. Eu posso dizer que você vai encontrar Deus lá face a face. E ele vai tratar todas as suas mazelas, uma por uma. Ela com certeza vai falar já do Reforma, como foi a experiência dela, mas procura lá, se informa, pode procurar um de nós. Em março agora vai ter a próxima edição. É algo que realmente, como a gente diz, é um dos nossos combustíveis. Então, é muito forte. Verdade. Né, Marcão? É demais. Como é que foi a tua experiência lá no Reforma Radical? Gostou? Nossa, radical pra mim foi quando eu tinha 15 anos de idade, foi em outubro de 2015, foi lá que eu tive meu encontro com Deus. Aquilo lá mudou minha vida pra sempre. Minha vida nunca mais foi a mesma. E assim,
Não posso contar, né? Mas durante os momentos, eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Eu não derrubava lágrimas, mas cada palavra entrava em mim, como uma espada mesmo. Eu sentia entrando em mim cada palavra, eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Eu sou exatamente isso, eu sou assim, eu não valho nada, Senhor. Porque lá a gente escuta umas verdades que aqui fora ninguém tem coragem de dizer. Mas eu Exatamente. digo. Essa é boa, essa é Mas como boa. é que você conheceu o radical? Através de quem? Você odiou essa pessoa? Você ama essa pessoa? Eu amo essa pessoa. Quem me apresentou foi minha prima, Fabiana. Ela chamou meu irmão. Aí foi um amigo do esposo dela hoje, que na época ela tava só namorando. Aí foi o esposo dela, que é o esposo dela, e foi um amigo nosso. Aí fomos em 5, cada um ficou, né? Nas suas tretas. Espalhado Cada um com nas as suas suas tretas. tretas. Cada um nas suas tretas. Não podemos falar, cada um com as suas tretas. E aí, cara, foi surreal. Assim, no sábado eu falei, o que eu tô fazendo aqui, maluco? Eu vou matar a fulana que me trouxe. Aí no domingo, cara, domingo chega com uma bênção e, tipo assim, é isso, eu não posso comentar Meu mais. Deus. Mas aquilo lá mudou minha vida e eu indico todo crente passar por isso, principalmente pastor. Porque pastor tem que ir, todo pastor tem que ir. Vê a palavra na boca, né? verdade. Pastor de... A gente não pode falar. Mas o que eu vou... Transformou a minha vida, transformou a vida do Baiana, transformou a vida de todo mundo aqui. Vou parar pra ouvir os testemunhos. Demais, né? verdade, Demais. é verdade. Aí, agora uma pergunta braba. Agora é braba. Agora a gente vai entrar no... Tô até nos com medo assuntos. já depois de falar do show da Anitta. Eu não quero Show mais da responder Anitta. pergunta braba, não. A pergunta é simples, já te fizeram, mas te fizeram de uma forma diferente. Existe feminista evangélica? Né? Os caras lá no podcast bateram muito nela, filho. Não pode, né? Aqui não, aqui fica à vontade. Né? Aqui você pode falar o que você quiser. Existe feminista evangélica? Não existe feminista evangélica, não, que eu já falei isso e repito, vou continuar falando até eu morrer. Eu vou falar, ou você não conhece feminismo, ou você não conhece o cristianismo, ou você é maldosa. Porque tem muita feminista que se diz cristã que é maldosa. Inclusive aqui, eu debati naquele podcast, eu pensando que a menina era ingênua, cruz credo, do próprio Satanás. Aquela menina, né? Vamos falar dela logo Meu ou Deus depois? do céu. Por mim, fala Já logo. entramos no assunto. Já vai. A gente estava nesse podcast que ela teve lá, um embate com a menina. Sim, sim. Ela estava com a mãe Com a mãe. e com a irmã. Isso. Irmão, Que era o assentamento dela, né, irmão? meus assentamentos. Eu tava atrás dela, tá, povo? Eu tava lá. Eu tô vendo a irmã dela sentada aqui, a mãe e ela. A irmã dela aqui falando na internet e ela toda hora pegava o celular, meus assentamentos. Fazendo anotações, Pera aí, aí eu fui lembrando. tirar uma foto aqui, ó, pum! Vi ela mandando Mensagem. os assentamentos pra Engraçado, menininha. né, irmão? Tudo que ela escrevia era o que a menina A menina falava. falava, eu falei, ó, tem alguma Ponto e vírgula, irmão. Aí mandei pra ela, falei, olha aí o que tá acontecendo. Ela começou a rir, a menina foi, desviou o não negócio. respondeu nada. E, rapidinho, só uma dica pra quem tem podcast, porque o mínimo é ser imparcial. Valeu? Só a dica. O mínimo É o mínimo. é ser é o mínimo. imparcial. Quando entendeu? tiver um embate, pô, É, não faz isso no não. mínimo, Pô. A gente tava lá, imparcialidade. os Não. amiguinhos massacraram Não, ela. fraco, pô. fraco. Massacraram. Fraco, Mas pô, aquele podcast com a menina lá, vamos falar o nome dela, não custa Pelo nada. menos bombou. Bombou. Magno Malta replicou, a galera. Sim, Magno Magno Como Malta. foi? Malta, Como foi a né? sensação? Pô, foi muito legal, né? Porque assim, eu sofri lá, só Deus sabe que eu sofri lá, que vocês estavam lá. É, a gente tava Que lá. eu tava debatendo com 4 pessoas. Eu tava Sim. debatendo com os caras do podcast, com aqueles dois. Eu tava debatendo com a. Vou falar o nome dela? Pode A falar, Débora, a que ela. Débora. Tá, ela é tá- público? Eu tava debatendo com a Débora e com a irmã dela mandando os assentamentos lá no WhatsApp. Eu tava debatendo com 4 pessoas. Mas Deus é fiel, porque ele sabe que o Deus que eu sirvo não deixa eu passar vergonha, não. Brabo, né? Não, foi vários cortes, né, irmão? Foi, Foi vai. uma aula, na moral, foi uma aula, né? E eu não falei muito. Eles não deixaram falar, né? É. O interessante, né, que eu acompanhei, parecia uma partida de futebol da Copa do Mundo. A gente tava no quarto, eu, Letícia e o Ione assistindo, e cada palavra da Ingrid era como se fosse um gol da seleção brasileira, meu irmão. E assim, eu achei interessante que a gente veio falando aqui no início do vitimismo, e ela usou o vitimismo dentro da Bíblia para dar respaldo ao que ela acreditava. Ela falou um texto de Jesus, né, dos pobres, ela usou o texto pobre várias vezes, pobre negro, pessoas que não podem fazer E conhecereis aborto, a verdade vos libertará para defender o aborto. Eu pra nunca vi isso defender na o minha aborto. vida. Aí eu falei, gente, olha só, 33 milhões de pessoas passando fome. Aí foi quando a ela luta, meteu né, essa. irmão? Auge, Aí eu não Eu falei, eu vou embora. Eu vou embora. É. Aí eu meti a mão na baçaneta e falei, não vou embora mais. Não vou deixar ela aqui sozinha. Não.
Rapaz, é complicado. Difícil. É muito engraçado. Muito complicado. Aí eu porque- descobri coisas piores. Ai, não, vamos falar. Lança, cadê? Lança! Olha ali, olha pra aquela Lança! câmera ali. Olha, Cuidado, o que vocês vão fazer? olha pra aquela câmera ali. Lança! vai. Nós descobrimos aí que ela é casada. Não, mentira. Ela falou É que era noiva. solteira. Ela é noiva. Noiva? Noiva. Como é que é o nome do varão? Não é varão, é varoa. Não, mentira. É varoa. Mas ela não é crente? É, o O vaso evangélico. é vasilha. O vaso é vasilha. Mas ela é frequentadora de escola bíblica, irmão. Não, é professora. É tudo. É Professora. professora? Jesus, Senhor, tu Imagina tá deixar voltando, teu pai. filho com essa professora. Meu Deus. É estranho, né, cara? É gente irmão. estranho, hein? E aí, pastor? Assim, Estranho. Eu sei que vão usar o seguinte texto bíblico: não julgueis, cuidado com a trave no seu olho quando for olhar o cisco no Ah, olho tá. do irmão. Pois eu não sou lésbica, não. Mas deixa eu falar uma coisa, meu irmão. A gente só não pode julgar quando a gente não tem certeza. Que a gente está vendo a pessoa fazendo. O julgamento, eu já falei sobre isso em uma mensagem que ficou muito tempo nas redes sociais, que o julgamento ele só é colocado para se provar a culpa ou a inocência de alguém. Isso é julgamento. Mas se a pessoa está fazendo descaradamente, desculpe o termo que eu estou usando, descaradamente, meu irmão, isso aí não é mais julgamento. Isso aí é certeza, você está errado. É difícil, né, cara? Ainda mais, assim... Pô, no podcast, irmão. Não, Tudo bem que palavra, ela não tinha conteúdo. Conteúdo bíblico, esquece. Não, zero. Entendeu? Então, assim... Zero. De feminismo. Não esquece. É, mas ela era criou ainda. um feminismo pra ela. Ponto. Ela acha Aquela que... pergunta que ela fez que ela não soube responder. Saúde pública. Saúde pública. O que é saúde pública? Sabe por que ela não respondeu? Porque eu travei os assentamentos dela. Acabou a fonte. É verdade. Acabou essa sessão. Acabou a fonte. Acabou A internet caiu. O que acontece, ó? No podcast, eu achei assim, que ela era cristã. Eu falei, ela tem uns argumentos aqui de Bíblia e tal, que parece que ela é cristã. Sim, sim. Eu achei que ela não conhecia só o movimento feminista. Depois que eu descobri que além de ser cristã, dizer que é feminista, que dizer que é cristã, ela é lésbica, mano. Então eu vi que ali era pura maldade. Não é só uma questão de, ela não sabe, ela é ingênua e não sabe o que ela tá defendendo. Ela sabe sim que ela está defendendo. Ela não é boba. Só que ali, com aquele argumentozinho, com aquela vozinha assim e tal, e fala bonitinho que é atravessado pelo Espírito Santo e não sei o quê. Mano, aquilo ali é lobo em pele de cordeiro. Tá maluco? Braba, Tá né? maluco, Braba, não. né? Eu tenho Imagina dó. deixar teu filho com uma Isso que eu mulher ia falar. dessa, mano. Eu tenho dó das crianças. E o pilar do feminismo? Isso é a maldade, é isso aí, sabia? É maldoso, pô. É a revolução Eles sexual, querem destruir a a subversão do sexo e a destruição da família. E isso que ela faz é um princípio de Antônio Gramsci, que é a guerra cultural. Porque o Marx falava que tinha que pegar em armas e fazer acontecer. Só que enquanto o povo tava pegando em armas, ele tava entrando na cultura, nas escolas, nas músicas, nos filmes. Tanto que a direita hoje não tem nada. Então a esquerda tem tudo. Ela tem as escolas, os filmes. Então, esse tipo de pessoa é Antônio Gramsci. Entra nas escolas, fala pro teu filho. Ele não vai falar mais pra você que tá com a tua cabeça feita, não. Vai falar pro teu filho que tá com o caráter sendo formado. Vai lá falar que feminismo é legal, que aborto é top, que masturbar é top, que fazer sexo antes do casamento não tem nada a ver. E vai, meu filho, ele vai lançando, enquanto você tá aqui já com a tua cabeça toda feita. Então isso é Antônio Gramsci. Isso aí é coisa de esquerda, mesmo. Aí, pastorzão, fala aí um pouco aí. É, Pastorzão sabe muito disso aí. Não eu que ele estou- seja feminista, mas ele é estudioso. É o nosso eu estudioso. estou com um livro aqui na mesa aqui, chamado Famílias em Perigo. O que todos devem saber sobre a ideologia de gênero, da Marisa Lobo. Esse livro, eu já li esse livro já umas 4 ou 5 vezes. E a gente vai vendo que tudo que a Ingrid falou aqui, as pautas que ela colocou, é que essas ideologias, cara, elas foram introduzidas de uma forma, né? Assim, uma coisa que eles têm é o tempo. Eles têm um tempo. Eles não querem, isso não foi uma coisa que chegou agora e eles querem introduzir agora. É uma coisa de décadas que eles vêm trabalhando. Como Marx, ela falou, né? Como o socialismo. Então eles preparam. Qual é a base deles? As crianças. As crianças. Eles pegam as crianças. Você vê que hoje 16 anos, mais ou menos, de governo. Eu vou falar um pouco de política. Todos sabem que eu sou de direita. Durante 16 anos, a esquerda governou esse país. Né? Quando falo a esquerda mais extremista, que é essa esquerda que nós conhecemos hoje, que de novo assumiu o governo no nosso país. Então, esses caras prepararam uma geração que, se você for olhar para essa geração que foi preparada agora, durante esses 16 anos, Ingrid, um nada a ver
é o que eles têm em consciência. A vírgula deles é essa. Não tem nada a ver. Vocês mano. são retrógrados, vocês são ultrapassados. Nada a Vocês ver, são... vai levar A pra família frente. é uma pauta ultrapassada. Só que princípios, cara, não tem fim. Né? E a cultura em si, a cultura do nosso país é um pouco, vou dizer assim, vou usar um termo meio baixo mesmo, nojenta. Porque eles não estão preocupados com família. Eles estão preocupados com os seus ganhos. É uma cultura satânica. Que entra dentro da sociedade e destrói famílias. Eles não estão preocupados com família, eles estão preocupados com o seu bem-estar. O que eles acreditam pode gerar para si próprio. Frutos, dividendo, dinheiro. Mas isso é um pilar do feminismo. Né? Exatamente. Destruição da família. Destruição da família. É né? fundamental Pra que eles querem destruir a família? É fundamental. A gente sabe que tem um lado espiritual da coisa e também tem um lado político. Pra eles é um lado Exatamente. político. Porque, assim, quando você destrói a família, que é a base da base. sociedade, eles conseguem instaurar o socialismo. Porque a esquerda ela é anticapitalista. Exatamente. Então, o socialismo ele detém o poder para o Estado, para os senhores lá. E a família é aquilo que acumula propriedade privada. Porque quando você tem filhos, qual que as coisas que você pensa? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar uma casa? Vou deixar carro? Uma boa faculdade? Uma empresa? Você começa a acumular propriedade privada para passar adiante para os seus filhos. Isso é o inimigo da esquerda. Porque a esquerda é socialista. Então, assim, eles têm essa questão de destruição da família para que essa ideologia vá para frente, que foi o que aconteceu na União Soviética. Exatamente. As pessoas da União Soviética que começaram a colocar as pautas do feminismo em prática, quase sucumbiu. E aí Stalin, que era um ditador fascista ainda, ele teve que começar a tomar medidas, entre aspas, conservadoras, a desincentivar o divórcio e tudo mais, porque quem mais estava sendo prejudicado com essa questão de destruição da família eram as mulheres e os filhos. Entendeu? Então, isso aí é um pilar fundamental. Eles querem colocar isso no Brasil porque eles acham que vai dar certo aqui. E não sei porquê, nunca deu certo em lugar nenhum. Então... A Ingrid falou sobre a extinta União Soviética. Né? A União Soviética que ela foi viva até o tempo, se eu não me engano, de Gorbachev, né? A perestroika. Né? E engraçado que me veio à memória aqui também um outro país, uma ilha chamada Cuba. Cuba era aliado dos Estados Unidos, um país capitalista. Artistas, dá um pulinho lá, pô. Fazer um Lá intensivão ninguém lá. quer ir, não, né? Mandar a Cláudia Raia lá. Olha aí, ó. Exatamente. Olha Aí aí, você ó. vai analisar a história Mandar de quem? Cuba. Mandar quem? Cláudia Raia? Cláudia Não, ela não Raia. pode não, porque ela está grávida no momento. Não, ela pegou um dinheirinho aí. Pegou um dinheirinho? 5 Pegou, milhões? Pegou. Micharia. Se deu bem. Micharia. Se deu bem. Para comprar a fralda da criança. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao assunto. Então, Cuba, cara, passou de ser um país capitalista, aliado dos Estados Unidos. Eu não estou aqui defendendo os Estados Unidos, eu estou falando que quando Cuba ele vira de lado, passa para o lado da União Soviética, o comunismo entrou, o socialismo entrou, e Cuba se transformou nas nações. Apesar de ser uma nação que tem tudo, uma ilha, um país que tem tudo para se desenvolver, transformou-nos um país miserável. Estou certo, Ingrid? Tá certo. Hoje você olha para Cuba e vê Cuba, o que o povo Cuba. tá fugindo de lá, cara. É. Tenho amigos que são de Cuba que hoje moram aqui no Brasil. Fiz live com uma cubana. Foi onde a gente legal, teve eu que vi. fugir, Lá. porque lá era horrível. Na igreja a gente passava por repressão, porque fica guardas na igreja pra saber o que você pode falar, o que o pastor não pode falar. E se ele falar qualquer coisa que não esteja de acordo com o governo, o pastor é preso. Olha só. Pra tu ver. Mas, As pessoas não têm não é liberdade. liberado lá não, o evangelho? Não. Não, Cuba lá não. Lá No você- país comunista, né? Não, né? Não tem Não. como, né? Tá. Onde Jesus entra, o comunismo sai. Onde o comunismo entra, Jesus sai, cara. Não tem como Jesus Não estar tem lá. como. Meu Deus. O debate? Você gostou daquele debate? Queria mais? Eu queria mais, só que o que acontece, eu vi que ela viu que não tava indo bem e ela inventou, você debochou na frente da minha digníssima, imaculada mãe, e eu não vou mais responder. Pô, caraca, não pode debochar na frente da mãe dela. Mas que o problema ali foi o Marquinho, que o Marquinho acabou com o assentamento dela. foi vocês dois. O problema foi eu que travei o assentamento dela. Eu vou ler no meus... Pode ver o vídeo. Ela fala assim, eu vou ver nos meus assentamentos. Mas Os sabe que- assentamentos era a irmã A irmã dela. tava mandando tudo pra ela, meu povo. Posso falar para essa câmera aqui? Mas sabe o que foi o problema? Eles não estavam usando a internet da CMA Telecom. Eita, Aí, meu Deus. Eita! Tirou onda Tirou agora. onda agora. Nosso Marqueteiro. patrocinador. Marqueteiro. CMA, todos nós. É. CMA. Não, e ela mentiu ainda, tá? Falou que não tava vendo. Ela falou, não tô nada, mentira. Ela falou que não tava E a vendo. irmã falou que não tava mandando. E eu Tem dei uma É. foto. E tem foto, temos É. foto. Cristã, feminista, lésbica e mentirosa. Meu Deus. Meu Deus! Aí, ó. Marquinhos, deixa eu te fazer uma pergunta.
Por que nós começamos esse podcast? Fala pra galera aí. Por que nós Por que começamos? não é, exatamente. O que veio na minha cabeça foi o seguinte: eu vi um podcast maneirão aí, brabo. Um dos mais brabos. Um pastor nesse podcast e o apresentador tava fumando na cara do pastor. Fumando, literalmente. Fala aí, pastor, isso aqui, e da Bíblia, isso aqui. Fumando. Eu falei, peraí, gente, cadê o povo de Deus? Os influenciadores. Peraí, gente, vamos abrir um desse aí, né? Vamos botar esse povo para falar de Deus aí, pegar uns caras inteligentes aí, culto aí, de Bíblia, né? Uns influenciadores digital, que nem essa menina aí, ó. E vamos bombar isso aí, né, gente? Pessoal, então olha só. Coloca aqui no comentário quem você quer aqui nesse podcast. O céu é o limite, pô. Coloca aí na descrição que o convite vai ser feito, beleza? E nós estamos à procura de debatedores. Você aí, feminista, que tiver coragem, uma palavra, assim, a minha palavra eu dou. Seremos 100% imparcial. Imparcialidade. Imparcialidade total. E eu quero debate. Você que tem coragem de vir debater com essa menina aqui, fica à vontade. Só ligar para ela, botar aí nos comentários, que a gente vai marcar o dia e a hora. E ninguém vai ser um imparcial. Imparcial, 100%. É, porque Exatamente. o outro lá não foi, não. O que Não. fizeram com ela foi maldade. A gente estava Maldade. dentro da sala. Maldade. Maldosos. Não façam isso de novo. Não faço. E o feminismo tem vertente? Você acha que tem vertente boa e vertente ruim? Ou é tudo numa balela só? Eu nunca vi nada de bom no movimento feminista do tempo que eu tenho estudado ele, né? Eu vejo que muitas meninas são enganadas pela vitrine, que é o movimento, né? Tipo, é do direito das mulheres. Obrigado. É porque as mulheres que são violentadas pela segurança das mulheres, blá, blá, elas são muito levadas pela vitrine. Mas a cerne do feminismo, nem sei assim a palavra que fala, mas a raiz do movimento é toda podre. Entende? Todas elas bebem de uma mesma fonte. Tem várias vertentes. Tem o feminismo marxista, tem o feminismo negro, tem o feminismo que... enfim, tem vários feminismos. São tantos nomes que elas inventam que eu nem consigo lembrar todos. Porque, pra mim, é indiferente ter esses vários de feminismo. Na verdade, todos eles bebem de uma mesma fonte. Que A são base é a mesma. A base é a mesma. Que são que as teóricas falam que ele é. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, assim. Desde que nós fomos participar desse podcast, eu tenho procurando aprender um pouco mais. E Deus é tão bom que vai sair alguns novos projetos por aí. Logo, logo, acompanhe as redes sociais da Ingrid. Mas você não acha que a galera tá pegando um feminismo e criando o seu? Ou seja, isso aqui me agrada, é tipo self-service, igual o evangelho. Então, porque assim, pelo menos eu acho que eu vi debatendo com você exatamente isso. De repente elas gostam de alguma coisa e se apega àquilo, mas ela não pega o total, ou seja, o malefício final elas não veem. Você não acha que isso Então, acontece? sim, foi o que eu falei. Elas são enganadas e são seduzidas por um falso discurso que por trás é algo muito diabólico, né? Assim é a palavra que eu uso. Porque elas falam, por exemplo, é o direito das mulheres. Tá bom. Quem é a pessoa normal que não quer que as mulheres tenham o seu direito garantido? Por exemplo, nós somos contra os homens machistas, violentos. Tá. Quem não é, gente? Só os machistas, que não são contra os machistas. Eu também sou contra o machismo. O machismo é tão errado quanto o movimento feminista. Os dois, pra mim, feminista é machista de saia. Eu sempre falo isso. Então, assim, elas são seduzidas por esse discurso e eu vejo que uma maioria delas são feridas com homens, porque o feminismo, eles botam homens contra mulheres. Então, elas que são feridas com homens que abandonaram, seja de um pai, seja de um namorado que machucou, que, enfim, elas encontram o refúgio delas no feminismo. Só que, quando essas coisas ruins aconteceram com elas, não era o feminismo que estava ali para defender elas, cara. Por isso que eu sempre trago a solução é Jesus. Era Jesus que estava ali para defender ela. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, eu fui abandonada pelo meu pai. Eu sou feminista por causa disso, eu odeio o homem. Não, pô, porque eu sei que quem estava ali comigo era Jesus, não era o movimento feminista que me deu um prato de comida. Não era o feminismo que estava ali quando eu estava chorando, com saudade do meu pai. Não era, mano. Era Jesus. Minha mãe me apresentou Jesus. Ela nunca falou que eu sou feminista porque o seu pai me abandonou. Não. Eu vi Jesus na vida dela. E Jesus foi com ela. Jesus realmente trouxe a solução pra ela. Então, esse papo de feminismo, eu nunca vi nenhum homem na vida deixar de ser machista por causa do movimento feminista. Mas já vi homens deixarem de ser machistas por causa de Jesus. Cristo, Você falou uma frase no dia desse podcast que eu nunca mais esqueci. Ninguém precisa de um movimento coletivista. Você precisa de Jesus. O movimento coletivista para dizer o que você deve ou deixar de ser
Entende? Você só precisa de Jesus. Foi nesse podcast dela. Foi nesse. Que eu falei que Eu ela, gravei, eu ela tava se lá. vitimizou É. no debate inteiro. E eu Sim. deixei pra falar minha história no final. Sim. No final. No final você falou tudo isso que você falou aqui, que você perdeu sua mãe, foi abandonado pelo seu pai, mora sozinha com seu irmão. E ela falando lá da mãe dela que é do morro tal, da igreja dela, do pai dela, da irmã dela que Da tava santa, da com os santa. assentamentos, que eu travei. Eu podia trabalhar na internet, né? Mas eu Corte. falei, Ingrid, olha aí, dá uma olhada aí. E ela começou a rir, a menina, tá debochando de mim. Foi bravo. Foi isso, gente, foi isso que aconteceu lá, Eu né? não debochei, não. Foi culpa dele. Foi culpa Travou o minha, assentamento. Minha também. foi culpa nossa. Aí nessa hora a gente falou assim, eu vou embora. Vamos embora. Eu meti a mão na maçaneta e falei, não vou embora nada, vou deixar ela Ai, aqui que a sozinha. Débora pula no meu Não vou peito. deixar aquela sozinha, não, tá doido. É ou não é, pastorzão? O que o senhor Rapaz, fala do feminismo, pastor? O feminismo tá dentro das igrejas? O senhor acha que tá enfurnado Existe dentro das igrejas? pastor feminista? Ah, não, essa aí é brava. Mano. Se ou tem... é pastor ou é feminista. Não tem como ser pastor. É igual aquela seguinte frase que eu uso muito. Ou é pastor ou é ladrão. Não tem como ser pastor ladrão. O pastor é aquele que Deus fala lá em Jeremias 23, a palavra dele fala em Jeremias, que eu vou levantar pastores segundo o meu coração. Esse segundo o coração de Deus são os pastores. São pastores que são levados por ideologias, por feminismo, por roubalheira. Meu irmão, não pode ser tudo, menos pastor. Né? E a questão da igreja e do ensinamento de Jesus, cara, ninguém na história foi tão defensor das mulheres como Jesus. Não foi Jesus movimento Cristo pegou- feminista, não? Não foi movimento. O feminismo não gosta Porque- de Jesus, não. não gosta de Jesus. Porque parece que elas fazem Por quê? Porque é como você sempre fala. Esse pessoal, eles têm o evangelho como self-service. Eles vão pegar o que eles querem no seu prato. E o evangelho é um prato feito, meu irmão. Não tem como você escolher o que você vai comer, não. Vem pronto. Então, o Jesus que amava as mulheres era o mesmo Jesus que repreendia as mulheres quanto ao amor por elas, pelos seus maridos, a obediência aos seus maridos. Jesus, ele falava dos dois lados. Ele falava para o homem amar suas mulheres com a própria vida e falava para as mulheres obedecer aos seus maridos como ao Senhor. Então, o Jesus que falava do homem falava da mulher. E Jesus não defendia uma mulher superpoderosa, né, que mandava no marido, que era independente a ponto de pegar os seus próprios filhos para entregar para outras pessoas criar, porque ela queria ter o mesmo poder que os seus maridos dentro do seu lar. Elas querem ganhar mais do que o marido para poder impor. E, meu irmão, vou te falar a verdade, eu mesmo sendo homem, Ingrid, eu fico um pouco envergonhado de alguns tipos de homem. Nem me fala. Né? Que um homem que fica em casa preparando a papinha dos filhos enquanto a mulher está na rua trabalhando, meu irmão, ele tem que rever os seus conceitos sobre o que é ser homem dentro de casa. Eu não estou falando aqui um caso de um desemprego. Eu estou falando que um homem que escolheu essa vida, eu fico em casa trabalhando enquanto minha mulher vai para a rua ganhar o pão. Isso é inversão de valores, tá certo, Ingrid? Tá certo, é inversão mesmo. Mulher não aguenta isso, não. Assim, o homem é o provedor. Então, quando ele tá fazendo isso e a mulher tá indo fazer o ganha-pão, caraca, a não ser que seja uma questão de desemprego. Aí, beleza, tem que deixar isso específico, senão já pega os cortes e fala, Silveira, tem que deixar específico. Olha ela. Falou que o homem momento, tem que né? ficar em casa lavando, cozinhando. Pois é, em situação de desemprego, beleza. Mas o cara tem que ser o provedor. A mulher pode trabalhar fora, pode, claro, em questão de necessidade pode também, mas se ela tiver a opção de ficar em casa, ela pode. O homem não tem essa opção, não. Eu quero ser dono do lar. Irmão, É isso. o que tu Pegou tem entre pesado. as pernas, varão. Pegou pesado agora. Tá ligado que tem os nhonho, né? Os nhonho de plantão nesse momento, né? E o quê? Sabe quem é nhonho? Nhonho é um personagem do programa chamado Chaves. Ah, sim, onde? Né? O nhonho, ele fazia assim, olha ele! Nesse Só momento o acusador, é o acusador. Tô olhando pra Ingrid e falando, olha ela! Tem que falar, mas tem que ser falado. Não, mas Sabe pelo por quê? amor Isso de é Deus. omissão da igreja, pastorzão. Aí por isso que as Exatamente. feministas são do jeito que são. Isso aí. Porque os homens não se posicionam, não tomam seus lugares, devido os homens são omissos, mentem, traem. Aí as Exatamente. mulheres vão fazer o quê, mano? Eu sou girl power, eu me baixo. Aí elas ficam decepcionadas com o homem e encontram o refúgio dela no Mas deixa eu te feminismo. falar, deixa eu só botar uma pimentinha. Põe. Irmão, homem hoje em dia é artigo de luxo, mano. Homem, é verdade, tá bom? Com H Quem tem maiúsculo. o seu, Na moral, Segura. irmão, quem tem o seu irmão, tá artigo de luxo, as meninas estão... Ah, mas isso é culpa
Olha, Solta. Fala baixo, fala baixo. deixa abaixo. Deixa baixinho. Não, mas é verdade o que você falou. É uma Porque realidade, eu vou te falar. cara. Eu digo mais. Eu digo mais que essa aqui eu vou falar. E eu sou cristã e eu tenho propriedade pra falar. Os homens que estão dentro da igreja, eles estão pior do que estão lá fora. Não tô falando que são todos, não. Sim. Tem muito homem que presta dentro da igreja. A probabilidade de se encontrar homem que presta dentro da Exatamente, igreja é isso maior aí. do que lá fora. Mas não tá muito diferente, não. Tá? Eu Ingrid, tive relacionamentos com homens dentro da igreja. Relacionamento de namoro. Tá? Gente, a diferença é quase nada. Nada. Quase nada. E gente que trabalha na igreja, que canta no louvor, que trabalha em mídia. Mas assim, Ai. cara, você não foi bem específico. Não, ela foi. Ah, tá. ela Você foi. quer que eu diga nome? Não dá CPF? nome. Eu quero não nome. é isso. Em que sentido você está falando? Tô falando no sentido de ser homem de verdade. No sentido de ser um líder, de saber tomar decisão. Ah, sim. No sentido de confiança, que não passa confiança pra mulher. Entende? Então, assim, são diversas coisas. Por exemplo, eu tinha um ex. O cara da igreja, mano, trabalhava na igreja, bonitinho e tal, mas não me passava confiança, mentia pra mim. Envolvido com pornografia, com masturbação. Qual que é a diferença dele pra um cara que tá lá fora, assim? Qual que é? Tá escondido dentro da igreja. Só tá escondido, mano. Assim, então é complicado, tá difícil. E eu não vou passar pano só pra homem, não, é pra mulher também. Tá difícil Exatamente. você encontrar uma mulher que na igreja ela é uma pessoa que é diferente de uma mulher do mundo. Vocês não acham que a gente passou por um período que ser crente era moda? Foi todo mundo pra dentro da igreja, irmão. Você vê o nível de cristão que cresceu no Brasil. Hoje em dia, o cristão ele vai começar a ser confrontado. Que perdeu, agora foi a inversão de valores. Exatamente. Ou agora, ou a crente fica, mano, ou a galera vai debandar. Mas na minha visão, a gente passou por um momento aí que era modinha ser crente. Mas Era não é só- maneiro. Não é só modinha, não. A liderança não passa isso pra juventude, cara. Isso aí. Pega a molecada aí e não passa essa coisa de ser homem, ser mulher, ser homem de uma mulher só, ser mulher só de um homem só. Sim. Entendeu? É isso aí. Fazer lá a cartilha, pô. É isso aí. Masturbação é pecado. Para com isso que vai te levar pro inferno. E casar, né, cara? Porque, Vamos casar, né? porque o povo tá só juntando, até os crentes. É. Os crentes estão juntando, Não se transando. namora mais pra casar, se namora pra ver se tá dando certo. É. Até os crentes, pô. Como é que é isso, Eu pastorzão? não, acho que o pastor Naldo vai ter mais propriedade para falar, mas se eu não me engano, o índice de divórcios é mais de crente do que não É crente. verdade. Cara, a gente vai entrar num assunto aí sobre casamento. É porque foi ensinado de uma forma errada o que é um casamento. O casamento, eu não caso para ser feliz. Eu caso porque eu sou feliz. Eu não posso casar para ser feliz e depositar sobre a minha esposa um peso. Imagina o peso de uma pessoa que tem que me fazer feliz. É, exatamente. Imagina o peso. O casamento, tem gente que casa por causa de sexo, para fugir da mãe, fugir do pai. Ah, eu quero ser independente. Cara, como é que a pessoa quer ser independente e vai casar? Esquece. Meu irmão, é como se estivesse saindo de uma delegacia, que está preso numa cela de uma delegacia, e ir para o presídio, meu irmão. Porque o casamento é isso, o casamento é uma prisão. E segundo as escrituras, uma prisão eterna, enquanto eu estiver vivo. A gente está esquecendo disso. É até que a morte os separe. Ah, mas em caso de adultério, tudo isso. Cara, em caso de adultério tem um perdão. Que nós conhecemos a história, nós damos curso chamado Casados para Sempre, em que os maiores líderes desse curso, né, ela já descansa no Senhor, que o ministério dele veio através do adultério. Ele saiu de casa, casou com outra mulher, ela não abriu mão do divórcio. Né? Não vou falar o nome deles aqui, acho que... A gente só trabalha com arroba. Né? Tá Eu quero o arroba também. Vou falar. Propriedade, ela Então, tem propriedade, velho. Então, ele é um casal, né? Ela descansa no Senhor, acho que há 2 anos ela partiu. É Mike e Marilyn Phillips. Eles são os criadores do MMI, que é o Ministério de Família Internacional. O Casados para Sempre hoje já está em quase todo o mundo, em todos os países do mundo. Nós ministramos esse curso aqui no Rio de Janeiro. Pastorzão Né? ministra esse curso nas igrejas. Né? Ministramos também o Casamento e Família, eu acredito. Jessé e Sueli também. São Paz nossos para toda líderes a vida, também, né? Paz para toda a vida. Então, o que aconteceu é o seguinte.
Ele saiu de casa, se envolveu em outro casamento. Ela teve respaldo dos pastores, está lá o testemunho dela, em vida. Respaldo para se separar, porque ele que saiu. E ela disse que não, o casamento dela, Deus deu ele, era para sempre. O cara voltou, reataram o casamento, se transformaram nos maiores líderes de casamento da face da terra. Que benção. Houve o perdão. Houve o reconhecimento do pecado, houve o perdão. Meu irmão, Deus perdoou e abençoou eles. Então, meu irmão, eu não estou falando aqui que você tem que sofrer, mulher, debaixo de um jugo de espancamento, de traições. Não estou falando isso. O que eu estou falando para você é que, cara, olha para o seu marido como Jesus olharia. Olha para a sua esposa como Jesus olharia. O problema dos casamentos hoje em dia é que virou coisa descartável. É melhor eu trocar de marido do que tentar com esse que eu estou no momento. Então, o leque que se abriu é o seguinte, meu irmão, não dá certo. A gente vê gente da área cristã, gente, se separando como se fosse casamento fosse um... Mas namorado pode. Ela te separou? Não. Você se separou ou o varão que te largou? Todos os meus namoros que eu tive foram uns 3, né? Foi todos que eu terminei, porque eu sou maravilhosa. Brincadeira. Mas foi eu que terminei. O varão não era varão. Não, foi eu que terminei todos os meus relacionamentos. Teve algum caso assim, de dizer, ele botou uma pimentinha aqui, eu gosto de colocar logo o vaso de pimenta inteira, igual no acarajé. Teve algum relacionamento teu assim, de namoro? Você descobriu que o cara não era tão firme como você achou que ele era? De sexualidade? Não. Não sei, né? Não sei. Opa, eu acho que teve, hein? Carapuça. Se apertar, sai. Assim, já começou a desconfiar, né? Eu penso, será que eu não gosto de gosta da fruta? Já passou na minha cabeça, mas ele jurou de pé junto que não. Então tá bom. Aí agora, dali pra frente... Pé junto de saia, né? Aí eu já não sei, não. Mas, né? Meu Deus. Vamos falar de eleição agora um pouquinho, depois a gente volta aí. Pois cuidado, tá? Porque estão fazendo caça de bruxas e eu não quero ir presa, não. Ih, rapaz. Corta, acabou. Eu tô na mira, filho, da esquerda. Tá? Imagina. Com esse negócio de caça à bruxa aí, meu irmão. Viu o que fizeram com o Nicolas? Estão fazendo com o rapaz. Estão fazendo. Qual foi a multa? Qual foi o valor da multa? 1 milhão e brau. Aqui, ó. Tá, saiu aqui no Instagram dele, aqui, ó. Olhei pra vocês. Nicolas. Ó, Moraes pede a PGR suspensão da posse de Nicolas. Sargento Rodrigues e mais outros deputados. Estão pedindo já a suspensão da posse dele. Meu Deus do céu. Como? Não tem motivo. Zero. Agora Qual vamos motivo? ver se a justiça Nem vai motivo. ser feita, né? Vamos ver. Vai suspender a posse do rapaz? Vai suspender mais de 1,5 milhão de votos. Cara, o garoto teve 1,5 milhão de votos. Mas não foi pra governador, não, gente. Não, é pra deputado foi pra federal. Deputado federal. O cara é federal. insano. Ele um Voz dia dá pra ativa, ser presidente. Gente? A voz ativa, pessoal. Voz ativa lá em Brasília. Deputado federal. Não, o Nicolas ele vai falar pela gente. Mas se o Moraes não afastar ele, não conseguir afastar ele vai falar. Mas não tem pela motivo de afastar o garoto, gente. gente. Motivo eles tem. arranjam. Não. Não tinha motivo nem pro Lula estar lá e Lula tá, cara. Não, mas o motivo é esse tipo de motivo. O motivo não pode ter, eu quero. Não é assim, pô. Mas Apostar sendo. infelizmente tá desse jeito. Tá sendo. Pô, peraí, cara. Peraí. A corda só arrebenta pra um lado. Aí é complicado. Mas, Ingrid, entrando nessa área, como foi pra você, assim, primeira vez como deputado estadual, né? Candidato? Candidata. Foram quantos votos? 14.321. Isso. É quase 15 mil. Vou arredondar. Foi 15 mil. 15 mil votos. Sim, se fosse por outro partido, tava dentro, né? Depende do partido, dava pra entrar. O último foi com 13 mil. 13 mil e pouco, E como foi a experiência? Gostou? Cara, a experiência foi... Aprendi muita coisa, amadureci algumas coisas nesse meio tempo, assim. Estive em muitas igrejas, estava quase virando mundo. Tava lá, mas foi muito bom, assim. Conheci muita gente, descobri um lado sujo também da política. Quase me envolvi com gente errada. Meu Deus. Foi quase. No fim, eu me envolvia com gente errada. E graças a Deus não aconteceu. Mas, assim, foi legal a experiência. E eu tô pensando em ir outra vez. Eita, Dá um papai. medinho, né? Porque o governo que a gente tá hoje, eu não sei como é que vai ser, né? Mas, enfim, é isso. Estamos aí, trabalhando. Mas é melhor brigar lá dentro do que lá fora, né? Não É, tem já como não combater o sistema de fora, irmão. Não, o ideal é combater por dentro, filho. Eu acho que assim, ó, eu acho que a gente tem que ocupar os espaços, né? Sim. Não é só a política. Por exemplo, tem a área cultural. Cara, a direita tem que ocupar a cultura. Se você for chamado pra fazer filmes, cara, faça filmes.
Seja um cara cristão fazendo filme, de direita fazendo filme. Você foi chamado para ser um professor de faculdade. Vá, mano, só tem professor esquerdista. Só tem professor, não tem professor de direita, Verdade. quase tu não vê. Então, cara, a gente tem que ocupar todos os espaços. Porque senão a briga lá dentro vai ficar difícil, cara. Lá é a cereja do bolo. Não. Entende? Mas e a base? Tem que ter a base. Tu acha que a esquerda tá vencendo aonde? Na base, nos jovens. Eles estão pegando os jovens pra caramba. Tanto que saiu na pesquisa no governo Bolsonaro que entre os jovens ele perdia. E perdia mesmo. Por quê? Cultura. Os jovens são pegos na cultura. E outra, eles macetam os jovens, sabe por quê? Porque a Bíblia é um lado espiritual. A Bíblia fala, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes e já venceram o maligno. O diabo sabe desse versículo. Você tá entendendo? Então, acho que vai investir aonde? Nos jovens, porque o jovem tem força, tem militância, tem garra, aguenta as coisas. Então, cara, tem que ocupar todos os espaços e na política também. O Marco fala uma parada aqui que, tipo assim, um exemplo, você acaba teu culto. Pô, tu quer ir num bar, num restaurante gospel, Não tem. evangélico? Não tem. Não. E outra, são lugares bons, cara. Não vou falar que é ruim. Um barzinho com música ao vivo. Não é, cara, é gostoso. Agora, Exatamente. vamos ocupar os espaços. Vamos fazer um Vamos cristão Isso aí, pô. pra Eu falo, pós-culto. Showzinho Fernandinho ao vivo. eu falo isso direto, Sim, não você falou fala, isso. pô. Eu sei que- Lucas ao vivo, um showzinho. Não. Pelo amor Aí de você Deus. quebra a gente, Aí não, velho. pô. Mais alvo que a neve, Algo não. mais pô. que a neve, velho. Não. Olha Mil ele, vezes olha não. ele, olha ele, olha ele. O que tá vendo? O que tá vendo com esses pastores? Voltou da Bahia agora, tá assim, mano. Pastor de bode. O que tá vendo com esses pastores, pastor? Pelo amor de Deus, depois de volta na política. Agora, o que tá vendo? Mais alvo que a neve? É do negão? É do brancão? Rapaz, isso aí é inversão de valores. A inversão de valores, ela entrou na igreja de uma forma que, sorrateiramente, entrou. Culpa Hoje de em Antônio dia- Grames. Hoje em dia, nós formamos senhores para nós mesmos. Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, ele adverte que chegaria um tempo que eles não conseguiriam mais ouvir a sã doutrina e levantariam líderes para si mesmos, para ouvir aquilo que os líderes têm para falar, que agrade a eles. Está escrito a Bíblia. Aí você faz, caramba, a Bíblia é tão atual, ela é tão atual que a gente fala, eles dizem que a Bíblia é um livro retrógrado, né, Emília? Exatamente. É, ultrapassado, vamos rasgar. E a gente vê líderes religiosos, né, querendo tirar a Bíblia, escrever uma nova Bíblia, porque acha que essa Bíblia está ultrapassada. Pô, Jesus está ultrapassado? Né? Está ultrapassada, a palavra está ultrapassada. Então, eles criam líderes para si mesmos. O cara, um pastor que se posiciona da forma que esse pastor está se posicionando, não estou aqui julgando o homem, estou aqui julgando as atitudes desse homem. Tá? Meu papel não é julgar o homem, é julgar as atitudes dele. O cara que se distorce do evangelho dessa forma, para agradar algumas pessoas, você vê que os amigos que estão do lado dele, nos vídeos, nas mensagens que chegam, são iguais a ele. Então ele não quer perder as amizades. Ele prefere perder o princípio. Eu abro mão do princípio para não perder pessoas, para não perder aqueles que estão do meu lado. E nem sempre aqueles que estão do nosso lado. E a mesma visão que Cristo tem em relação a nós. Meu Deus, é forte. Mas, pastor, assim, Ingrid, tu não acha que esses caras fazem essas paradas para entrar na mídia de novo? Porque querendo ou não, o tempo dele É uma passou, forçação de mano. barra que você tá falando? Exatamente, para criar views, para poder ter uma lacraçãozinha. Porque, cara, não é possível. O cara é um conhecedor da palavra, irmão. Querendo, bem, pelo menos leu a palavra, né? Mas ele é de esquerda, ele se diz de esquerda, ele foi cantar na posse do Lula, pô. É. Pelo amor de Deus. Então, se esse cara quer ganhar fama desse jeito errado, então ele tá mais preocupado em ganhar o like das pessoas do que o like de Jesus. É isso aí. E, mano, eu não tô nem aí pra isso. Você sabe que eu sou a mais cancelada da internet. E eu tô mais preocupada em dormir e ter a certeza que eu tive o like de Jesus do que ter o like das pessoas. Por mais que eu sofra, por mais que isso me doa, por mais que todos me tenham como inimigo, eu não quero que Jesus me tenha como inimigo. Eu quero que ele olhe pra mim, ainda que eu tenha magoado todas as pessoas, ele fale assim, Ingrid, você fez o que eu queria que você fizesse hoje. E pra mim eu tô tranquila, pode até me matar. Eu quero ter certeza que eu tô agradando ao Senhor Jesus. A palavra diz, né? O que adianta conquistar o mundo inteiro? Se perder sua alma, exatamente. Tem muita gente que tá aí aplaudindo, sendo aplaudido e envenenada por todos, mas Jesus tá assim pra ele, ó. Não tô gostando do que você tá fazendo. Porque ter like, ter views não quer dizer que Jesus tá aprovando o que você tá fazendo, não. Exatamente. Aquela questão, né? Prefiro 1000 vezes estar na mão de Satanás do que na mão de Deus. É esse pastorzão que a gente segue aí, fala isso direto. Falo isso, cara. Por quê? Porque Da mão de Satanás Deus me tira. e da mão de Deus. Quem é que te tira? E aí? É. Aí o pessoal pensa, não, é mão de Satanás, não. Tem gente que teme mais a Satanás do que a Deus, cara. É uma coisa muito surreal. É forte, filho. Eu prefiro desobedecer a Deus e obedecer a Satanás. É louco, né, mano? Assim, é surreal, é surreal.
E Então, voltando aqui na eleição, falou que foi quase fechou com errado. Você teve muita proposta desse povo que faz coisas erradas, vamos botar assim. Não vou falar que fazia. Eu posso falar o nome dele porque ele é perfeito. Pode, pô. Por mim, Qual é o nome da esposa dele mesmo? não sei o que é do Vaguinho. É alguma coisa do Vaguinho. Pega na internet aí. Esposa do Vaguinho. Eu quase fechei parceria dobradinha com o Vaguinho. E Deus me livre, o cara falou do início ao fim que era o Lula. Eu fui lá no gabinete dele, a gente quase discutiu, né? Tava eu, meu irmão, tava o Marco, segurança. E a gente quase discutiu, porque ele tava falando que era a favor do Lula, isso e aquilo, que o Bolsonaro isso e aquilo. Mano, quase que eu fechei parceria com o cara. Deus me livre. Daniela do Vaguinho. Daniela do Vaguinho. Eu ia fechar com a Daniela do Vaguinho. O posicionamento dele era do Lula. E ele falou, ela eu não sei. Eu falei, eu duvido que ela não é do Lula. Duvido. E ela envolvida com miliciano, mano. Que isso? Imagina se eu fechasse com ela. Eu ia ficar queimadaça. Queimadaça. É o primeiro escândalo aí da esquerda. Aí tá sendo anunciado. É. Isso aí, né? E eles Deu- estão botando pano. Foi um livramento pano do caramba eu não ter fechado. esse teu pensamento, assim, é nobre, né? Nem tudo por like, Nem tudo por like. nem O- tudo por seguidores. Essa é a luta, cara, dos influenciadores cristãos. É. Porque muitos deles deixam de falar a verdade em nome do amor. Só que o amor, ele não pode te impedir de falar a verdade. Exatamente. Entende? Então, eu conheço gente assim. Eu não vou citar nome aqui, porque eu já briguei pra caramba com essa pessoa. Mas tá aí. Mas tu não cansa de brigar, não? Pois eu canso, óbvio. Por isso que eu não tô falando nada. Eu tô quieta. Hoje eu Bom. não tô aqui pra ficar brigando na internet, ué. Tô aqui pra pregar. Eita, papai. Amém. Isso É, aí. é o like, né, cara? É o like. Eu vou te falar, esse meio artístico e meio político, ele é podre. É sujo, é sujo. É muito sujo, é muito sujo. E você teve o apoio do teu partido? Como é que foi? Tive não. Ganhei 50 mil. Iam botar 50 mil na minha conta pra me ajudar na campanha. E aí eles tiraram 50 mil. Teve os deputados que foram eleitos que ganharam 50 mil, gastaram dinheiro, fizeram acontecer e ganharam, foram eleitos. Talvez isso também tenha me prejudicado de alguma forma, mas Mas qual foi a maior dificuldade tua na campanha? a maior dificuldade Foi a parte questão da verba? financeira. Foi a questão financeira. Porque eu não tenho dinheiro, mano. Eu não podia gastar meu dinheiro do meu bolso pra fazer campanha. Então, assim, isso foi uma parte muito difícil. Tive doação, né? De empresários e tal, mas foi só pra tráfego pago. Pro vídeo. E agora, ir pra rua, ir almoço, essas coisas, cara. Só a glória. Foi o Marco que ajudou. Ó, que isso, faz isso não. Foi o Marco que Mas ajudou a gente. Porque parabéns, Marco foi parabéns. uma o irmão bênção, dela assim. também, o irmão dela. a O gente Marco ajudou, foi a gente uma ajudou. bênção. Ele e meu irmão, assim, foram os Foi, que mais foi me família. ajudaram. Porque ela não teve apoio do partido, zero. Não Será tive porque apoio. ela era mulher, evangélica, de direita? Se fosse feminista, de esquerda, de Ah, repente tava eleita, ia. tava eleita. Mas essa menina não teve R$1, cara. Não deram R$1 pra tive ela. R$1. Cara. Assim, Zero? Nas eleições eu participei da parte de mídia, né, do União Brasil. E a informação que eu tive é que assim, só quem viesse a deputada à reeleição teria apoio, mas quem estava vindo a primeira vez, irmão, se não fosse um padrinho, esquece, ninguém ganhou não. Não, mas pra mim era todo mundo. Não. Entrou na conta dela o dinheiro. Isso saiu. Me tiraram, Me tiraram. Covardia. Alegaram lá que ela fez alguma coisa, não foi? Deu um documento e tal. Ela foi lá e fez tudo que tinha que ser feito. E não botaram de volta dinheiro. Zero. Pode falar o partido? Pode. Ah, PL. Agora, eu fiquei perplexo como o material gráfico, como aumenta, irmão, e como gastam. Assim, era muita coisa. É muito papel, mano. É muito E sobrou papel. muito material. Por quê? Porque eu Foi. não tinha como pagar a equipe. Não tinha ninguém pra entregar. pra ajudar, distribuir. Muito e tal. difícil. Eu que Sobrou saí. muito material. Eu tenho um pouquinho em casa guardado lá. Sobrou muito material, cara. Mas foi a caminhada maneira. Foi. Foi bacana. uma experiência Foi uma legal, experiência foi legal, não aprendizado, até pela primeira vez, acho que eu tive bastante voto. Mas, sim, quem sabe a gente não dobra esses 15 pra 30, pra 40, Mole, Exatamente, pra exatamente. 100. Mole. Sem dúvida. Começar desde já fazendo um trabalho. Vem pra vereadora, É pô. isso Não aí. pode nem Já pensar se duas decide vezes. logo, cara. Pede orientação a Deus e se for da vontade do Senhor, vai pra dentro e a gente já começa a trabalhar, entendeu? Que o podcast está aberto, dando a sua opinião, o que você vai trazer.
o que você pensa, e é isso aí. Exatamente. Pra cima. Foi bom, foi uma experiência bacana. Falamos de Débora, Gratificante, né? falamos de eleição. E não é a Débora da Bíblia, hein? Falamos de Anitta, foi pro show da Anitta. Meu É. Deus. Várias polêmicas. Imagina ela lá. Eu acho que se ela fosse no show da Anitta hoje, mas não é tudo demônio cair lá, tanta gente demoniada lá dentro, mano. Ia passar e... Minha amiga, eu queria te agradecer pela sua vinda aqui, foi maravilhoso. Espero que seja a primeira de muitas. Eu tenho certeza que você é a primeira de muitas. Você aí que é feminista, evangélica ou não, mas se for feminista e quiser debater com a nossa amiga aqui, Ingrid Silveira, pode acionar a gente aí nos comentários, chamar no direct No Instagram, Fala aí, velho. no nosso pessoal. Então, tipo assim, chama lá que com certeza você vai ser tratada com respeito, com carinho. Exatamente. E aqui, Com imparcialidade. Exatamente. Tem que ser imparcial. Não adianta a gente... Pode ter nossas opiniões, mas aqui a gente, na hora, tem que ser profissional. Então, tipo assim, você vai vir, vai dar a sua opinião, vai falar aquilo que você pensa e a gente vai estar propagando aí pro mundo, beleza? Então, chama a gente aí. E dá aciona o sininho, né? Ah, vamos se Pelo amor de inscrever, Deus. galera. Vou falar de novo. Aciona o 60% sininho. de quem tá vendo a gente não é inscrito. É só se inscrever aí embaixo, aciona o sininho, tá? Manda pro teu familiar, pro teu amigo, beleza? Coloca aí também quem é que você gostaria de estar vendo aqui, participando conosco, tá? Já tem bastante gente já programada. Dona Genilda vem agora em fevereiro. Segue ela lá, muito maneiro mesmo. Ela vem falar conosco aí muito em breve, beleza? Isso aí, pastorzão. E aí, pastorzão? Considerações finais aí. E a questão é que a gente aqui não trata só de fé, de religião. A gente trata aqui de vários assuntos: futebol, esporte, cultura, né? E tem campeão mundial de jiu-jitsu vindo aí. Política. Campeão nacional de taekwondo, já programado agora para fevereiro. A gente E mais? quer trazer político. Político da região. Rodrigo Xuxa, pelo amor de Deus, vamos. Aí, Xuxa, Só tô te aguardando aguardando, você, hein? beleza? Você William- que é político do bairro. William Coelho William também. Coelho, a porta tá aberta para você vir aqui e se expressar também. Beleza? Então, assim, o convite está feito. E aí, pastorzão, gostou da nossa Ingrid Silveira? Como sempre, obrigado. Problemática. Obrigado, A Ingrid. nossa problemática É, favorita. Salva de palmas para nossa problemática favorita. A Ingrid é aquela pessoa que é fonte, né, da vida da gente. Obrigado pela tua presença aqui. Tá? Que Deus continue te abençoando, tendo sabedoria, discernimento, te guardando. Né? Que a mão dele esteja sempre repousando sobre ti, guardando você, Amém. a sua casa, a sua família. Tá? E você de casa, obrigado por estar nos acompanhando. Que Deus também possa abençoá-los. Tá? E vamos lá, gente. Se inscreve lá. Eu sei que você gosta de assistir, mas se inscreva, não dói não. É só apertar o sininho lá, se inscrever, dar aquele like gostoso lá. E vamos que vamos, tá? Até a próxima aí, que Deus possa abençoar vocês e a nós também aqui, nos dando sabedoria para poder continuar essa jornada aqui. Show de bola, show de bola. Eu queria deixar registrado aqui que a minha caminhada com a Ingrid e o irmão dela, ela principalmente por ser uma garota muito nova, me acrescentou muito, muito, muito. Aprendi a todo dia contigo. Te amo em Cristo Jesus. Aprendi a amar você, teu irmão. A família lá, eu não conheço todo mundo, mas você e teu irmão, cara, vocês, pra mim, passou a ser minha família. Sou apaixonado por vocês, literalmente. Que vocês precisarem de mim, da gente aqui. Eu tenho certeza que as portas estão abertas. Abertas de com força mesmo. Foi um período curto, mas muito bacana. Muito bacana mesmo. Né? Eu sou muito grato por ter te conhecido, Deus ter colocado você na nossa caminhada, na minha caminhada, na minha família. Foi uma experiência bacana. Considerações finais, minha amiga. Fala aí, considerações finais. Um momentinho, Fábio, você também, tá? Falei. Para aí, hein? Queremos ver você nessa aqui, caminhada linda aí, desse evangelismo aí. Você contar aqui como é essa... Fabinho vai vir. Né, como é esse papel aí dentro do cristianismo, tá bom? Fala, É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A problemática. Brincadeira, mas obrigada mesmo. Quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal deles. Vai ser uma bênção, vai abençoar a vida de vocês. Obrigada a cada um também. Inclusive, quero agradecer a você, Naldo, Marco, você também, Franklin. Cara, vocês são uma bênção na minha vida. Principalmente o Marco, que, cara, teve aí firme na caminhada da minha campanha. Me ajudou demais. Eu nem esperava nem
sonhava que você seria essa pessoa tão incrível pra mim. Esse dia eu tava com meu namorado falando, falei, tô com saudade do Marco, das palhaçadas dele. Eu tava com saudade de você. Então, assim, de verdade, você, a sua família, a sua Ser humano esposa, maravilhoso. cara, são seres humanos incríveis, maravilhosos, assim, de verdade. Então, muito obrigada e agradeço a Deus também pela vida de vocês. E é isso, galera. Um beijo. Fica com Deus. Rapidinho. Show, Fala show. suas redes sociais aí pra gente, por Ah, favor, é. pra galera te seguir. Meu Instagram é Ingrid Silveira BR, Ingred, tá? INGRED, Ingred Silveira BR. E me sigam lá, tem meu YouTube também, que agora a gente tá movimentando o negócio, vai sair, vai dar novidade. O YouTube vai bombar, né? É, Mas vem bomba. vem bomba, porque... Só problema cabeludo. É, porque o TikTok fica me censurando, o YouTube já não censura tanto, então vai ser benção. Então meu YouTube lá qual é meu YouTube? É Ingrid Silveira, só botar Ingrid Silveira. Vamos colocar lá aqui. É. Vou colocar, coloco Ingrid na descrição. Silveira. Coloco na descrição. Daí você vai ver meus debates lá, você vai ver meus vídeos, Isso aí, pô. então Isso aí, fica legal. ligado. Show de bola, galera. Chegamos ao final. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Queria agradecer a Marcos Paulinho, Coisa linda esse garoto, hein? a Lelê Marreta, a maior pregadora que Eita, teremos. tem que- Minha herdeira, vai herdar nada. E o nosso amigo ali também, Joãozinho Marreta, Joãozinho Marreta, o pregador do universo. Tá faltando alguém aqui, né? Foi ali, já tava. Maíra, a esposa Maíra, do... Maíra, Queria nossa agradecer querida aí. irmã Deus Maíra. abençoe, galera. Muito obrigado aí, tá? Obrigado, pessoal. Dá o like aí, curte, compartilha, deixa o like aí. Mais uma vez agradecer Aciona o sininho, galera tá? da Semear também. Ah, é, Obrigado a aí galera pro. Obrigado abraçar aí, esse Paulo, projeto, Matheus. Deus continue abençoando. E estamos esperando mais. Ah, sem dúvida, estamos abertos aí. Pessoal, iPhone, né? pessoal do sushi. Ah, é, o nosso amigo aí, ó. Qual o nome lá? Oriente. Ali Oriente. no estado do Piauí. Pensa no cara gente boa. Quando eu liguei, o cara na hora, pô, vou curtir Maneiro, então, maneiro. pô. A comidinha tava top, meu amigo. Tava Deus muito Deus abençoe. abençoe, meu amigo. Obrigado, tá, Deus gente? abençoe tua Deus casa, abençoe a casa de vocês aí, tá? Um forte abraço. Até a próxima. Beijão.